primeiro falar um pouquinho de planejamento e gerenciamento. E depois a gente entra um pouquinho em custo, que aí a Silvana termina o resto do curso explicando, tá? E aí tem umas planilhas, algumas coisas que eu vou mostrar para vocês a parte de gerenciamento ali. Então a ideia é a gente falar que tá muito na moda hoje, né? A pessoa querer voltar a plantar e como fazer. Normalmente ela vai na emoção, vê o preço no mercado, puta, é caro, vamos plantar que eu vou encher o bolso de dinheiro, e a gente já está no campo, sabe que não é bem assim. Então é passar um passo a passo de como a gente começar a produzir e as etapas que tem, né? Vai na mão, meu. Então por que a gente produz, né? Aí no caso da uva, né? É uma fruta que todo mundo gosta, tudo que a gente quer, é saudável, é muito versátil, né? Eu posso comer in natura, posso fazer suco, vinho, óleo de semente, eu tenho 1001 utilidades para uva. Então já começa nisso aí, é algo que tem muito apelo, né? É uma das frutas, a uva, realmente não conheço ninguém que morre com fruta estocada. Vende, uva você vende, principalmente a Niagara, que é a nossa aqui, é uma uva que não para, a uva Vitória vende demais, né? E os processados também tem todo esse apelo. Então a gente começa a produzir por causa disso. E porque a gente vê que tem gente que ganha dinheiro, né? Um quilo de uva hoje, pelo menos lá em Lavras, uma uva Niagara está R$ 8, R$ 9 o quilo no mercado, tá? Tem época que chega a 20. A Vitória, ela tá, como tem muita oferta, ela se mantém nos preços de mercado entre 14 e 20 reais, né? Porque agora é bandejinha de meio quilo, então você paga de 5 a 7 reais uma bandejinha. Então é um preço convidativo, né? A hora que você faz a conta e vê que a gente consegue produzir mais de 20 toneladas, você faz a continha ali e o número fica grande. Então o pessoal emociona nessa... Só quer produzir e aí não sabe como, né? E aí por que a gente quer produzir, né? Isso aí tá na pitaia, mas é a mesma coisa. Dá bons lucros, é um investimento seguro, né? No caso da uva já não é uma cultura tão fácil de manejo. Mas a gente tem aquela coisa lá, todo mundo tem um pezinho na roça. E no quintal, tudo vai. Tudo que eu planto num quintal, a maior parte das vezes vai, produz bem, e a gente acha que reproduzir o que está no quintal numa escala comercial, numa escala empresarial, é fácil. E, bom, aqui a gente está entre produtores e técnicos, não é simples assim, né? Então já começa as dificuldades. Então é muito fácil a gente se seduzir pela vontade de produzir e fazer algo legal, mas a gente tem que tomar um pouco cuidado, principalmente com isso aqui, ó, investimento de cultivo rentável e seguro. Tá? A agricultura, no modo geral, é atividade financeira, atividade econômica que você tem as maiores rentabilidades, isso em qualquer lugar do mundo. Tá? Numa agricultura que você está tirando menos de 20% de rentabilidade, tem algo de muito errado aí, você está errando em algum processo. Ainda mais quando a gente fala em fruticultura, a gente trabalha na ordem de 30% de rentabilidade para mais, tá? Tem culturas que a gente chega a 50% de rentabilidade, mas assim, fácil. Só fazer o feijão com arroz e produzir bem. Então a hora que você vê 50% de rentabilidade é muita coisa. Mas o que a gente tem o problema? A gente não tem segurança. Todo investimento, toda coisa que tem alta rentabilidade, tem uma alta volatilidade, né? Então eu tenho uma grande chance de fazer, mas como uma grande chance de perder. A gente está à mercê do bipolarismo de São Pedro. Depende de quando ele quer mandar chuva, mandar vento, granizo, e cada ano é um ano. Então essa questão de segurança de produção, a gente pode falar que é seguro quando eu trabalho com uma média de 20, 30 anos. Que aí você vai oscilando a tua produção assim. Eu falei para eles ontem, esse ano eu perdi 90% da safra do frio. Então esse ano então ou você empatou ou levou prejuízo. Mas ano que vem, outro ano, você recupera isso, né? Por isso que tem que ser o ano que dá certo, essa perda de 10 em 10 anos, tem que estar agregada no preço. Né? Com certeza. Ela acompanha. Sim. Isso que a Silvana está falando é uma coisa importante, né? É a empresa. É uma empresa, não é o sítio, não é a fazenda, é a empresa.
E é uma coisa que a gente tem de começar a trocar, né? E aí entra o Globo Rural, eu não gosto muito desses jornais agrícolas porque eles fazem uma informação, sempre passa metade, né? O jornalismo hoje está muito em xeque porque poucos contam a história toda, conta só um pedacinho, a parte bonita. Então chove de produtores no Rio Grande do Sul, ganharam muito dinheiro, os vinhos, esse ano está saindo muito, né? Vinhos do Rio Grande do Sul são espetaculares, ganharam prêmio, porque foi um ano atípico. Quebrou um monte de produtor de grão, mas o pessoal da fruticultura se deu bem porque faltou chuva ali. Aí para vinho vai ser um ano excelente, eles vão encher o bolso de dinheiro. Mas não é todo ano assim, então eles não contam isso, não tem... Falta um trabalho mais bonito, né? E aí a gente tem a mania de endeusar a fruta que a gente está produzindo, porque é típico do ser humano. O que eu faço é o melhor, eu quero, e a uva, a pitaia vai ser a salvação da lavoura. Entende ali, ela está aqui, é meu rei, vai produzir e pronto, acabou. Só isso que existe no mundo. Isso é um problema muito grande, principalmente quem está entrando na atividade. Quem já está há alguns anos entende, já levou uns tombos aí, umas pancadas no mercado de São Pedro, já vai com mais calma, né? Mas quem está entrando agora tem muita vontade de fazer e vai se atropelando, então tem que tomar cuidado, né? Senão fica assim, ó, bora plantar, que dá mais din-din que ouro, é só pôr no chão que dá, isso é a pior coisa, principalmente quem inicia, né? Ver aquele matagal, aquela braquiária, aquele monte de capim, fala, não preciso nem corrigir, olha o tanto de mato que tem aqui, a minha terra é fértil. Não é bem assim, né? A gente sabe que as plantas se adaptam, né? Já sai procurando muda, a uva é clássica, é quase 2 anos de espera por mudas de qualidade, né? De 1 ano a 2. Senão a gente acha muda de qualidade duvidosa. Eu planejei agora, eu quero plantar no verão, eu consigo, mas vai saber o que essa muda passou. Ou ela era uma muda de qualidade e não foi vendida, então já está perdendo qualidade no viveiro, ou o cara vai lá e pega, faz de qualquer jeito e ficou. Então tem que tomar cuidado isso. E a galera vai direto no como plantar, né? Pega o manualzinho, digita no Google, entra lá, você pega o IAC, tem o boletim 200, que tem um resuminho desse tamanho ensinando a plantar, a galera acha que é suficiente. De quanto tempo atrás? De 20 anos, 12 anos atrás, a última versão. O Globo Rural tem a revista, tem a Como Plantar. Então eles seguem aquilo, são instituições, referências fortes, não tem, fazem um trabalho. Mas eles não entendem que aquela recomendação é para um jardim, para pequenos plantios, né? Quando eu penso em realmente ter lucro, ter rentabilidade, a brincadeira é mais embaixo. Eu tenho de ter uma visão muito mais de empresário, né? O produtor tem que se tornar um empresário rural, né? E aí a recomendação que a gente dá é essa aqui, né? Inspira, respira e não pira. Pensa. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Tudo que envolve dinheiro e risco, você tem de pensar antes para ver se é isso, né? Se for na emoção, você vai fazer errado sempre. Não é 50% dá certo é errado. Quando a gente vai na emoção sem racionalizar, é 90% da cagada. Isso, a lei de Murphy está aí, tem outras leis ali que provam isso para nós. O ser humano ele tende muito a ser racional. A gente tem de pensar, tá? Principalmente quando eu quero mudar tudo, viver disso, não é tão fácil botar o teu futuro ali. E algum erro no começo, principalmente em planta perene e fruta, você vai caminhar com ele até você renovar o pomar. Então a planta ela judia de você, ela mostra que não está dando certo porque você errou lá atrás. Todo dia que você entra na lavoura, ela fala, você errou, por isso que está dando problema. Só que aí tem de botar na ponta do lápis para ver se vale renovar ou não. Um investimento em uva, por exemplo, é muito caro. Então, se eu me der o luxo de errar, é um prejuízo constante ao longo dos 20, 30 anos do parreiral, né? Tecnicamente, a gente sempre trabalha de 15 a 20 anos de vida útil do pomar, do parreiral. Lógico que a gente sabe que uva vai muito. Bem manejada, você tem um parreiral de 40 anos, tranquilo e altamente produtivo. Então tem que tomar cuidado, tá? Então, tudo que vem fácil, vai fácil, né? Essa é a principal lei da natureza. Não tem. As coisas não é muito simples. Então a gente tem de ter cuidado, né?
E aí tem de fazer bem isso mesmo, pensa, planeja. Uma coisa muito importante é visitar outros produtores, ter uma conversa franca, tá? Fazer média, porque pra você ter ideia, pra você entender um pouco, a gente brinca que produtor normalmente é muito chorão, tá? Principalmente quando a gente vai, chora que tá ruim, mas não sai da atividade e tá lá. Você vê que troca o carro direto, faz as coisas ali. Tem gente assim, Alfredo? Nossa, amigo. Mas sem trocar ideia, quando a gente visita, poucos produtores, eles falam realmente, ou eles falam só dos problemas da coisa ruim, ou eles dão a real pra gente. Então tem de conversar, visita mais de uma vez, achar as referências mais perto que a gente tem, né? Sei lá, por exemplo, aqui o Finho é a nossa referência de uva espetacular. Então vamos visitar o Finho, vamos lá mais de uma vez. A gente tem o seu Antônio na parte de processamento. A gente vai lá direto, vai conversando, pra você tá pegando o dia a dia, né? Então é um planejamento um pouquinho maior, né? E aí a gente tem de parar para pensar aqui que é a característica de empreendimento agrícola. Como que eu vou trabalhar isso na coisa? Então, alto capital investido, qualquer coisa que a gente vai plantar tem muito capital investido. Grãos, por exemplo, quando eu penso numa escala comercial, se a gente pega custo de produção de grãos, é bonitinho. Eu invisto em torno de 800 reais por hectare para plantar, vou tirar 1.000, 1.200, fecha a conta. Mas todo o maquinário embarcado, semeadora, colhedora, mão de obra, pulverizadores, você vai para o investimento. Para isso virar rentável, você chega numa ordem de $500 mil a $1 milhão. Pra você conseguir viver de grão. Tá? Uva, fruta é a mesma coisa. 1 hectare de fruta não sai por menos de 30 a 50 mil, depende da fruta. Uva, a gente está na ordem de 1 hectare em torno de 90 a 120 mil, depende da estrutura. Só para você começar, botar lá tudo bonitinho. Então é algo que mexe com muito dinheiro, né? E o retorno é demorado. Rentabilidade real, o lucro real em fruticultura é a partir de 6 anos, para a maior parte das frutíferas. Depois a gente vê uma escala de produção aqui. Então o negócio demora a voltar na verdade. Então tem que ser muito bem planejado. Tem todas as questões de financiamento, tem muito crédito, muita coisa que ajuda. Mas é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, pela essa demora de retorno, grande parte do capital fica imobilizado por muito tempo. Até ele voltar, o capital tá lá. Tá aqui, ó, tá fincado aqui. Literalmente você enterrou o teu capital, o teu dinheiro ali, e você tem de ir trabalhando porque ele dê retorno. Porque se eu errar aqui, grande parte do investimento foi embora. Tá? Então isso que a gente tem que tomar cuidado, começar a pensar quando faz isso. A gente está à mercê da boa vontade de São Pedro e cada dia mais o bichão tá difícil, ele deve estar depressivo com tanta coisa que acontece aí, porque tem vezes que ele está de bom humor, tem vezes que está de mal, tem vezes que ele esquece que a gente existe, e aí a gente é muito dependente disso. A gente consegue controlar com plástico, sombrite, irrigação, mas não consegue tudo. Esse ano ele deu um show pra gente aí de esquenta, esfria, brota, não brota, manda água. A gente... Essa última chuva, aquela outra que deu, de repente, deu uma chuvinha aí que refrescou, você sabe que lá caiu algumas pedras no sítio. Pegou pedra? Aí. Pouco. Não, essa que deu. Teve 2 semanas atrás choveu, né? Deu uma chuva assim, só uma cheia, deu uma... E como o telhado é 5 lá, você caiu algum... Você achou ali, marcou. Na brotação. Já deu pra sentir. Na brotação. Vai ser e o bacana é que é isso aí, a fruta vai mostrar pra você só a hora que ela começar a pegar a cor, que ela levou uma chumbada ali. Sexta-feira mesmo de madrugada, eu achei que não, mas deu uma tempestade ali em casa. Eu fiquei com medo, foi um vento, chuva forte. Aqueles pingos grossos que você vê que faz barulho. Sim. Levou uma meia hora. Um pouquinho, deu uns pingos também, parou. Não, isso é complicado. Para quem tem estrutura, por exemplo, um vendaval desse, se ela não estiver bem ancorada, você busca lá no vizinho, se você achar, né? Porque voa e arranca morão. Já vi de arrancar morão. Lá em Santa Catarina, meu irmão morava lá, era uma casa aqui, daqui a pouco a casa lá 500 metros. Sim, é um pouco... De madeira, passou, caiu as parreiras, né? Nossa, ai que dó. Meu irmão veio embora.
É um investimento caro, Tem o pessoal lá. O pessoal lá da Chácara Mantiqueira, em Barbacena, é um lugar que eu visito muito, que eu aprendo muito com eles. O gerente geral deles fala assim: agricultura, todo ano a gente tem de errar o menos possível, porque acertar a gente nunca acerta. Então, o nosso trabalho é para entendendo o clima e errar o menos possível. E eu acredito muito nisso. A gente está à mercê, a gente controla o máximo que dá e faz o melhor trabalho com a condição que tem. É isso que a gente tem que ter em mente para fazer. E sempre fazendo histórico, né? Isso é uma das coisas que eu vou falar bastante mais do meio para frente, mas é ter histórico. Eu preciso entender como acontece, eu preciso entender o clima da região, porque clima é cíclico, ele vai, sobe, uma hora volta, né? Para a condição que eu tenho. Então, se eu anotei o que eu fiz naquela condição, se ela foi boa, eu repito, se deu certo. Senão, eu já sei que eu não posso fazer igual. Então, isso é muito importante a gente estar fazendo. Retorno a gente já falou, né? No mínimo entre 5 e 6 anos, depende muito da cultura. A uva em si costuma rentabilizar um pouquinho antes. Se a gente fizer um trabalho bom de formar ela rápido, em 2, 3 anos, no quarto, quinto ano, a gente já começa, no quarto consegue empatar, dependendo do cultivo, da região, como vender. Tá? Mas tem planta que demora muito. E aí depende de mão de obra, tá? Isso cada dia mais a gente tem uma carência de mão de obra especializada e caprichosa, né? Pessoal, serviço de campo judia, então não é algo que todo mundo gosta de fazer, se preze para fazer com qualidade. Então é algo que a gente entra na parte de investimento, essa mão de obra, achar um bom trabalhador e a parte de treinar ele. Isso a gente tem que precisa treinar. A produção sazonal, né? Ela às vezes fica muito concentrada ao longo do ano. A uva tem uma característica que se a gente, uma região um pouco mais quente, um bom manejo de poda, a gente consegue ter produto quase o ano todo. Mas aí o ideal é trabalhar a sazonalidade nas épocas de menor oferta. Então a gente vê como a gente vai fazer um estudo de mercado, eu preciso entender o mercado que eu quero atender, a época que ele paga o melhor preço. Tá? Que aí eu faço a continha. Quanto eu consigo produzir, quanto eu vou receber, se vale a pena ou não. Se não, entrega na época normal e trabalha a custo, né? A gente consegue brincar. A gente depende muito de ciclo econômico, né? Quem estava cotando adubo aí nessas últimas 2 semanas ficou louco. Porque o dólar deu uma subidinha ali e como a gente trabalha adubo em quilo, 0,2 centavo de dólar que aumenta, dá um impacto bem bacana ali na tonelada, né? Então, isso é complicado. E o ciclo econômico afeta muito o consumo. Tá? Nós, a fruticultura, por mais que é recomendado 5 porções de frutas e legumes por dia, não é todo mundo que tem o poder aquisitivo para fazer isso. Fruta, querendo ou não, uma fruta boa, de qualidade, é cara. E não é todo mundo que se dispõe a comprar ou a gastar com isso, né? Ou daí eles compram uma fruta mais barata, né? Com uma fruta de pior qualidade, ou fica nas que tem uma escala de produção grande, né? Maçã não varia preço, você vai pagar... agora fugiu o preço de maçã, mas maçã é muito... R$6 o quilo? Banana que ultimamente anda variando muito o preço de banana. Eu não sei porquê, mas não deveria. Você tem fruta que você consegue manter ela em câmera. A maçã é um exemplo, né? Você comprando ela em câmera fria... Então, só que o custo da câmera, a maçã tá cara agora por quê? Porque ela tá desde tá acabando, fria. E tem o custo da câmera fria. Energia elétrica. Isso. Agora é o pico do preço da maçã, o pico vai até novembro. Aí começa a entrar as maçãs de São Paulo. Começa a entrar as maçãs precoces, né? As maçãs Eva. Aí câmera fria, desde abril. Abril é a última colheita de Santa Catarina. Então, tem certas uvas também que aguentam bem câmera fria, né? Então, tem que fazer um bom manejo. Né? A Vitória é uma que aguenta muito bem se manejada ali. A gente consegue fazer um jogo de câmara fria com ela. Fantástico. Até um mês, 2 meses. Um manejinho bem feito. Tanto que é a uva mais exportada, né, do Brasil. Depois que a Vitória entrou no páreo, por isso que a gente vê Vitória em todo lugar e ela entrou. Que a Vitória começou como uva unicamente exportação. Era Porto de Roterdã,
que é Roterdão, Holanda, que distribui fruta para o resto da Europa, né? Era a uva que eles mais queriam, pegava preço, aí todo mundo começou a plantar, não conseguia... Não via a habitude. Foi criada com dinheiro brasileiro. Isso, é a uva da Embrapa. Uhum. E o brasileiro não. Começou a ter porque encheu o mercado internacional de uva Vitória, agora tem gente no mercado nacional. Então é umas coisas que a gente tem de começar a fazer nesse estudo. Tá? E aí, pessoal, e a alta rentabilidade, né? Então às vezes a gente tem tudo isso aqui para trás para pensar e a gente só está focando nisso aqui. Tá? Então tem de tomar um pouco de cuidado com isso quando a gente pensa em empresa. Mesmo quem está querendo começar e quem já está lá. Porque tem de fazer um redesenho da forma de trabalhar para se manter. A gente vê que ao longo dos anos, os produtores mais relaxados, principalmente com dinheiro, com coisas, eles estão saindo do mercado. Vende terra para virar loteamento, porque é mais fácil, ou realmente perde porque dívida. Então, o produtor que não se profissionaliza, não se torna um produtor rural profissional, ele sai do mercado rápido. Cada dia mais volátil isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Tá? E aí a brincadeira é essa aqui, ó. Custo em relação ao preço, né? A melhor das condições é isso aqui. Quanto mais distante as curvas, é onde eu consigo mais, tá? Então eu tenho o custo variando e o preço, né? Eu tenho que sempre trabalhar para eu ter a maior diferença possível. Que aí eu tenho maior margem de lucro, maior lucro ali. Tá? Se está começando aqui, tem que tomar cuidado. E meu custo, ele é sempre adequado. Quando eu penso em balizar custo e botar um benchmark, né? Benchmark é a referência do custo. O custo ele tem de estar aqui, ele tem de me dar renda ou empatar com o menor preço pago historicamente. Então eu pego ali no site do Ceasa, é muito fácil a gente fazer isso. Eu pego 10, 20 anos de preço de uva, acho que deles não chega a 20. Eu vejo quanto pagou, qual foi o ano e o mês que pagou mais barato a uva. É esse aqui. E eu tento balizar meu custo de produção atual com aquele preço. Lógico que, dependendo da escala, eu tenho de corrigir inflação, fazer umas coisas assim que uma planilhinha de Excel, a gente faz isso fácil. E eu trabalho com esse custo ali, tá? E eu tenho de ver que esse custo atende o mercado que eu quero, tá bom? Pedro, qual que graduação é essa de baixo? São anos. Então, 77 até 98. Ah, sim. Tá, mas aí é um gráfico genérico, tá? Eu não vou nem lembrar do que é. É o ano de 77, né? Isso, ano de 77 até 98, uma análise de custo de que cultura, né? Tem 20 anos. 20 anos. Tá, que aí a gente pode montar depois do almoço, se puder trazer o roteador, a gente tenta montar para uva. A gente pega no site CEAGESP, a maior margem histórica que eles têm, e a gente monta. Tá? Mas a ideia é eu sempre trabalhar com isso aqui, que no final o que me dá resultado é o quê? O preço que eu recebo, quanto eu gastei. Tá? Aí vai embutir mais um monte de coisa no custo ali, mas a brincadeira é essa. Eu tenho que sempre estar ganhando dinheiro. Tem ano que eu ganho menos, tem ano que eu ganho muito. Porque aí eu faço a minha reserva, né? Para trabalhar. E aí a brincadeira é essa aqui, né? Rentabilidade versus risco. É uma mudança de paradigma, né? Eu não posso ficar um contra o outro. O empresário contra o agricultor. A gente tem que ser igual. Tem que ser a mesma coisa. Esse é o seu mesmo. Sou eu mesmo. Isso aí é uns 24 anos atrás, um pouco mais. E esse aqui é o Warren Buffett, né? Desde novinho aí, tá vendo? Tem que ser. Ô, dó. 4 anos já deu, nem sabia. Não, mas Ele foi lá fazendo a cabecinha. até os 12 anos eu gostava de fazer canteiro, que era uma beleza. Depois que você entende as coisas, aí você para. Olha que deu. Mas a ideia é a gente ter visão empresarial, pessoal. E não assustar com a visão empresarial pelo seguinte, porque se a gente vê no comércio, no mercado, a gente tem micro, pequena, média, grande e super empresa. Na agricultura é a mesma coisa. Então, um agricultor que tem um sitinho de 2, 3 hectares, uma área pequena, ele é o quê? É um microempresário. Tem a característica dele. A gente tem que entender isso. O tamanho da área que eu tenho para produzir, como que eu boto uma visão de empresa. E vamos aumentando aí. Conforme aumenta o tamanho, a gente aumenta, muda, né? O que funciona para um grande, às vezes não funciona para um pequeno. E quanto menor
a empresa, é muito mais fácil da gente trabalhar os níveis de empresa, a forma, né? Então aí não é para ninguém ficar horrorizado, isso é para a gente refletir e mudar um pouquinho o paradigma, como a gente tem de trabalhar, tá? E aí para fazer isso tudo não tem opção, tem de planejar. Tem de planejar, tem de pensar, trabalhar e ver. É aquela coisa boba que a gente fala de definir objetivo, definir meta, definir missão, valor da empresa. Porque essas coisas parecem bobas, mas isso é como se fosse um mantra lá do budismo, né? Que você fica repetindo a mesma coisa um monte de vezes, isso entra na cabeça. Entra na cabeça e você começa a trabalhar da forma que você planejou, da forma que você fez. E a equipe tem de estar muito alinhada com isso. Você faz uma lavagem cerebral deles para... Eles estão lá, não, tem fruta de qualidade, fruta boa, eu quero... Que você cria um engajamento, né? Que eles vão... Eles têm o salário deles, às vezes não muda, às vezes tem participação no lucro ou não. Só que eles querem ver a coisa acontecer bonito. O ser humano ele funciona muito ou por castigo ou por recompensa. Estímulo, né? Então a recompensa ela estimula. Se ele vê aqui que o trabalho dele dá uma uva bonita, de qualidade, que está pegando o mercado bem, o pessoal elogia, ele trabalha melhor. Mesmo sem receber um centavo a mais. Então a gente tem de ter isso aí. E no planejamento, quando a gente define os valores, a meta, o objetivo, e toda a equipe está alinhada com isso, é sinergismo. Sinergismo, né? Tem uma entropia ali que vai, uma sintropia, né? Igual o pessoal da agrofloresta gosta muito, tudo caminha para atender isso. Então a gente precisa ter. E o planejamento é a base, né? Opa, tá voltando. Então não pode deixar, né? Mas aí eu tenho certeza que quando a gente começa a falar isso aí, é difícil. Planejar é um pouco prever o futuro, é trazer o futuro para uma relação, uma ação presente, né? E isso causa um pouco de medo, e principalmente quando você bota no papel, assusta, né? Então, de novo, né? Inspira, respira, não pira, tem de pensar, tá bom? E aí, como a gente começa o planejamento? De uma forma bem simples, assim, e aí o pessoal, o administrador, quando a gente mostra isso aqui, ele quer matar você, porque você quebra toda a linha de raciocínio que eles constroem. Enfim, o Sebrae que trabalha muito nisso, tem uma metodologia bacana. Só que isso aqui, a hora que você fala isso para eles, ele quebrou as estruturas dele. Mas a gente começa nesse tipo de proposta para depois encaixar na metodologia de administração, que aí vai valor, estratégia, produto, aquela coisinha. Então o que a gente precisa ver? Um cultivo, uma empresa, ela sempre tem uns nuances de que antes ela começar, ela trabalhando e depois do produto, né? Ela gerou o produto e aí, o que é o depois, né? Então, antes, durante e depois. E nessa questão aqui, a gente pensando aqui, antes eu produzi, eu produzindo e depois que eu produzi. O que é mais importante para nós aqui? O antes? Alguém tem mais? Todos são importantes, mas na hora quando eu penso no planejamento, eu tenho de ver, um desses é mais importante para conseguir planejar tudo. Só a Fabiana optou? Rufim, o que você acha mais importante? Eu acho que os três não dependem do outro. Mas dois depende de um, principalmente. O mais importante aqui é o depois. Porque eu preciso saber que eu vou produzir. Se eu não tiver uma definição, um produto... Legal, vamos usar o exemplo aqui de onde a gente está. A gente quer um quê? Uma excelente, uma uva Vitória, uma uva Isis orgânica, de alta qualidade, né? É o que a gente precisa. Isso você não precisa ter na cabeça antes? Não! Mas antes... A primeira aula que eu dei, a primeira coisa que você tem que pensar ao você montar um pomar é o objetivo do empreendimento. Você quer chegar onde? Você quer chegar à exportação? Você quer chegar a dar uva para sua família? Você quer chegar a turismo? Estabelecer um objetivo. Aí tudo que você faz é em cima daquele objetivo. Ah, tá. Então é questão mais de ponto de vista. Isso. Isso daí eu tenho que ter na minha cabeça antes. Esse é o processo. Com certeza. Eu preciso... Depois é o que você vai fazer depois, né? O depois é o quê? Porque é o resultado do seu trabalho. Pensar antes qual vai ser o resultado. Então, mas se eu não sei o resultado,
eu preciso definir. O primeiro ponto é definição de produto e mercado, né? Por isso que é depois. É porque é depois da produção, né? Quando eu já estou no pega para capar, o fluxo de produção é o quê? Eu plantei, produzi, saiu o mercado, eu vendi, acabou. Então, mas esse que acabou, o fim ali, né? Que do produtor rural, e isso é algo que tem de mudar, mas para ele o serviço dele acaba quando ele produz a fruta e a fruta passou da porteira. Foi para o mercado consumidor. Então aí para ele ou depois é o que se vira. O mercado, alguém que vem aqui compra a tua uva e acabou. Se ele gosta ou não, como ela vai estar no mercado, para você já não faz diferença. Só que a gente sabe que hoje em dia não é mais, né? O nosso mercado ele quer um serviço de alta qualidade, quer um produto. Então eu preciso definir o depois. Como esse produto chega no consumidor. Como a tua uva chega para mim como consumidor. Tá? E então, o perfil do seu consumidor. E o perfil. Porque um erro que a gente comete muito, o agricultor, é que a gente quer sempre fazer o melhor possível. Então eu quero ter a melhor uva Vitória, com caixa de 1,2 kg, piramidal, aquela coisa linda, porque eu acho que eu vou ganhar mais com ela. Porque é o que o consumidor quer. Mas será que é? Será que para a tua condição de cultivo é que te traz maior rentabilidade? O produto do agricultor não é uva, é rentabilidade. Porque você depende do dinheiro que volta ali, ou por mais que você pode trocar serviços, você depende dessa diferença que você gastou quando você ganhou, para você sobreviver, para você continuar fazendo isso. Então o foco do agricultor profissional é rentabilidade no cultivo. E aí ele tem de entender para onde ele vai mandar isso. Qual é o mercado que manda? O cara vê lá, o negócio é caro, aí o objetivo dele é plantar. Não é? O objetivo dele é para onde que eu quero chegar? Onde, para quem eu vou vender? Qual o perfil do meu consumidor? Mas na cabeça dele, ele viu que o negócio é bom e quer plantar. O objetivo é plantar, não é isso. É além disso. Na cabeça do agricultor, vai até plantar. Mas tem que pensar para frente. Isso é uma coisa também do ser humano, a psicologia explica pra gente, que a gente é operacional. O ser humano dos animais é um que evoluiu para uma questão mais reflexiva, mas querendo ou não a gente é muito instintivo, então eu quero fazer operacional, tá lá, é muito prazeroso estar lá na uva, é o fácil da brincadeira, produzir é o mais fácil que a gente tem. Só que para eu ter o retorno, eu tenho de pensar além. Não sei se eu tenho muito costume de onde eu vou, mesmo aqui em Jundiaí, eu sempre vou em 3, 4 mercados diferentes. E eu olho muito fruta, né? Eu trabalho com isso. Se você pegar uma fruteria, que hoje está na moda, né? Aqueles lugares específicos para isso, é as frutas AAA, né? É o padrão de qualidade supremo. O Calimeira, você vai no Calimeira, é maravilhoso, mas eu deixo metade do meu dinheiro lá para comprar 1 quilo de uva, 2 abacatinhos e foi. É um mercado magnífico. Você já vai no Carrefour, Pão de Açúcar, que ainda é um mercado de elite, de qualidade, a fruta já é uma qualidade menor do que a do Calimeira. Você pega o Copercica, o mercado de bairro, essas outras redes, a fruta já cai muito de qualidade. Tá? Qualidade o quê? Pra mim, que eu sou exigente com fruta, mas tem gente que não. Ela gosta disso aí. Então, as classes A, B, C, D, eu tenho todo esse perfil. Eu preciso entender quem eu quero atender com isso aí. Então, quando eu defino isso aí, ó, eu quero um mercado Calimeira para cima. Nem que eu tenha de entregar bonitinho, com papel bolha. Legal, eu defini esse produto. Ou como que eu faço agora? Você pode entregar para a classe C, que está em assinação, e entregar em escala. De repente você vai ganhar até mais dinheiro em escala do que entregar lá pro Prestelite. E também para entregar lá, a logística disso, o que você vai gastar mais. Sim. Então, o que importa não é o quanto você vende, é o quanto vai sobrar para você. De repente, você entregando lá na classe C, vai no hidratado, você não precisa escolher, você já economizou muita coisa. Então não é porque você vai entregar na A que você vai ganhar mais com isso. Não é assim. Porque muitas vezes saem elas por elas. Com a embalagem, tudo, vai entregar para a classe A. Se eu vender para a classe C, vai sair o mesmo preço.
E às vezes eu tenho menos dor de E cabeça. hoje, a gente tá vendo a embalagem É a mais. É caro. e logística pesa muito no custo. Então você tem que fazer essa análise. Não é porque eu vendia a R$20 o quilo e o outro eu vendo a R$10 o quilo que eu vou ter mais lucro lá. Não é assim. Eu tenho um exemplo, né, que é um lugar que eu atendo, ele... É importantíssimo, porque porque eu tenho mais, porque a central de distribuição, a Ceasa da vida, é bacana. Puta, é uma mão na roda. Só que elas é que pagam menos. Tá? E normalmente o que você faz? Você vende para o atravessador, ele faz essa seleção, ele monta o mercado e ele ganha muito em cima. Tá? As atividades mais lucrativas do mundo é atravessador, para qualquer produto. Pegou aqui, ele já meteu 100% de lucro, de 70% a 80% em cima do valor para repassar. Aí se pega em outro, ele vende para o mercado está botando essa margem também. Tá? Então quando a gente vê preço de gôndola, tem que tomar muito cuidado. Divide por 3, se for preço de Ceasa, eu costumo dividir por 2, né? Você pode ou dividir por 2 ou botar 70% que é o que o produtor recebeu. Mas tá difícil trabalhar no supermercado, né? O problema é isso. 5 dias, mais ou menos. A venda direta, ela é que a gente chama de venda ativa, né? Tem venda passiva e venda ativa. A venda passiva é o quê? Eu tenho o produto, vem o comprador, vem até mim, o atravessador, ele compra e leva embora. A venda ativa é o quê? Eu investindo para eu galgar melhores preços, melhores condições. Que aí eu tenho um dispêndio de recurso e de tempo, né? Tempo que eu estou gastando para vender, eu podia estar melhorando alguma coisa, otimizando aqui. Então, nesse planejamento, depois é muito importante eu ter definido como eu vou fazer, porque aí sim, que aí, porque aí vem o segundo passo, depois que eu definir o que eu quero, ou o meu produto principal, eu não preciso definir todos os produtos de cara, mas eu preciso definir o que vai ser a identidade da minha empresa, a identidade do meu sítio. Uva Vitória, orgânica, espetacular. Eu sei que eu vou ter uva Vitória meio ruim que eu posso botar para outro mercado, mas a identidade do meu sítio é o quê? Eu vou ser conhecido pelo quê? Melhor uva Vitória da região. E aí vai. E aí, para eu fazer isso, para eu ter a melhor uva Vitória, o que eu tenho de fazer? Aí eu começo a planejar, fazer o antes. Porque eu sei o que eu quero. Aí todo mundo aqui sabe como eu faço para ter uma uva de qualidade. Ou pelo menos ter uma ideia. E aí eu começo a listar, eu começo a fazer o planejamento. Então, toda vez que eu faço um planejamento reverso, que a gente chama, sabendo onde eu quero chegar é melhor do que eu só quero produzir uva. Então, só para produzir uva eu pego o manual, copio dele lá e saio cotando. Daí, por exemplo, é o chacareiro. O objetivo do chacareiro é se entreter na planta. Isso. Até ali. Agora o produtor não, o produtor tem que viver daqui. Sim, com certeza. Porque daí pro chacareiro, que é o objetivo dele, é estar ali. Ali é o treinamento dele, o hobby dele. Isso é o objetivo. O que ele conseguir tá bom. Tá ótimo. Agora, o produtor não, o produtor tem que... Com certeza. Tem que ter resultado, né? Então, o antes, as duas etapas, definir produto é meio chato, é meio difícil porque você tem de pensar no que você quer e como você vende. Então, demanda um pouco de esforço e você está visitando o mercado, entendendo, conversando. E você vai conversar em mercado direto, é chato. Você vai no Ceasa, pra você ser atendido por cara de pedra, essas coisas, é um pé no saco. Só que você tem que fazer isso, você tem que entender, porque às vezes você já vê um entrave aqui, você pode mudar. Não, uva vai ser complicado, eu vou plantar, sei lá, vou fazer semente de adubo verde, porque puta, quem começar a produzir semente de adubo verde vai ganhar dinheiro, porque a demanda, você não compra com 3, 4 meses antes, você não acha o que você quer. E olha, você muda, você muda o foco. Tá? Aí no futuro você voltar para a ideia. Depois a questão que você fala é o seguinte, não adianta eu plantar uva depois não ter para quem vender, né? Sim. Ou Tem que vender o seu mercado aí, né? Ou você ter aquela frustração de você ter um produto que vale muito, você tem de vender ele por muito pouco. E aí. Eu tava viajando na minha cabeça aqui, um exemplo besta, né? Meu sonho é criar bicho da seda. Pra quê? Tô criando bicho da seda aqui. Pra quem que eu vou vender? Se eu não tenho, se tem mercado pra comprar, se não tem ninguém. Escala, cara. Não, esse sonho é para aposentado que já tem uma renda. Você entendeu? O objetivo dele é esse, produzir.
Agora eu tenho que ter uma coisa que o escoamento você já faz. Você vai querer bicho da seda para quê? Para produzir seda para exportação. Para produzir seda para turismo rural. Para produzir seda para vender para uma empresa de... Perfeito. E você tem que ver se tem isso aí na sua região. Não adianta eu produzir bicho da seda para vender lá pro norte ou vender lá. Como que fica o insumo? É porque quando eu defino o produto, aí eu vou fazer o antes, que aí você começa a achar mais problema ainda, mais entrave ou dificuldade. O objetivo não é plantar. Agora. O pessoal pensa que é isso, ó. Isso. Porque eu falo lá em Lavras. Isso é um hobby. Uma realidade muito comum minha ali. Eu estou investindo na Toca do Tatu, que meu apelido é Tatu, minha fazendinha vai ser Toca do Tatu. E eu tenho uma dificuldade de insumo, de recurso para fruticultura lá em Lavras, que é café e grão. Eu não consigo. Café e grão. E assim, alguns produtos de café eu consigo usar para fruta, mas o resto não. E aí como que eu levo insumo para lá? Então isso já... Isso aí é ruim, mas é bom. Sim. E daí se você começa, você vai ter um mercado ali. Perfeito. A seu dispor. Assim, todo mundo que é pioneiro é o que tem a maior chance de captar a maior parte do mercado, mas é o que mais leva paulada. Porque ele vai desenvolver, o custo dele vai ser sempre maior, porque ele que tem que desenvolver a região para isso, formar mercado. Quem vem na rabeira da galera pioneira pega tudo mais fácil, já é um trabalho construído. E isso que eu tenho de ver, por exemplo, o bicho da seda pode ser rentável, mas você já sabe como ser o único da região, você vai ter problema no começo. E aí eu olho ali, puta, o Caio fez um bicho da seda legal, o bicho da seda de Jundiaí por causa do clima, variação, dá uma seda longa de qualidade, que faz aquelas roupas bonitonas. Eu vou fazer isso também. Só que aí eu já tenho você de referência, que já apanhou com produção, entendeu? E vai. Todo mundo que começou, cara, o cara que é o pioneiro mesmo, ele vai tomar na cabeça. Sim. Depois ele... Vai mudando. E uma coisa que a gente tem de entender em relação ao mercado, venda, é que todo mercado comprador ele precisa de 3 coisas. Tá? Ele precisa do padrão. Então ele quer fruta desse tipo, eu tenho de atender ele. Tá? Ele precisa de volume. Então ele precisa de quantidade. Não dá para entregar uma caixa de uva para ele vende rápido. Isso. E ele precisa de frequência. Ele precisa do produto sempre. Porque senão ele perde o cliente. Porque ele compra uma vez, o cliente volta não tem, complica. E no caso de fruta, como é sazonal, às vezes eu não consigo ter o ano todo, mas na época que dá uva eu tenho de ter uva lá. Do começo ao fim eu tenho de estar fornecendo para ele. Porque senão ele já tem todo o trabalho de revenda. Para ele ficar procurando o produtor, quem compra, para ele aumentar isso, para ele é ruim. Então nós como produtores eu tenho de atender esses 3 requisitos. E isso é difícil, principalmente em volume e frequência. Porque se eu tiver uma quebra de safra, o que eu faço? Tá, entendeu? Então é algo que eu só consigo pensar nisso depois que eu tenho meu produto e eu começo a planejar. Que eu vou montando. Aqui Jundiaí é muito fácil de vender fruta. Porque a gente tem um monte de distribuidor, tem Ceasa Campinas, Ceasa São Paulo. É fácil. Só que para a gente ter rentabilidade... A merenda escolar. Vender com a merenda escolar é uma das melhores coisas que existe. Porque eles pagam o preço de varejo, só que... O problema de associação é o tal do bicho-homem, né? O maior problema é esse aí, né? A gente falou um pouco. E é eles fazer mais ou menos isso que a gente está fazendo. Esse planejamento para a associação funciona. Quando a gente define bem as coisas, a associação funciona. Tem associação, né, Pedro? Sim, tem várias. Tem a Nossa Senhora das Vitórias e acho que tem mais uma. Tem uma de orgânico aqui também, agroecologia, que eu agora não lembro o nome. Isso. Tá, pessoal? Então, depois que eu tenho o produto, definir o antes é fácil. Porque eu sei onde eu quero chegar. E aí o antes vai mostrando todos os entraves que eu tenho, para cotação de adubo, recurso, morão, porque às vezes eu não tenho o recurso que eu preciso aqui, como que eu pego? Então aí sim é o planejamento, que todo mundo, quando falou que o antes era o mais importante, por quê? Aí para produzir uva eu preciso de morão, eu preciso de muda, eu preciso de adubo, mas aí que produto que eu vou fazer? Como que eu vou rentabilizar? E o durante é o mais fácil, né? Produzir a uva eu falo para vocês que é o mais fácil de tudo.
O mais difícil está aqui. É o produto e comercialização, sem sombra de dúvida. Mas é onde dá maior chance para o agricultor, para o empresário rural, tá aqui. Trabalhando bem o depois, puta, a margem de lucro aumenta. Só que aí você tem de investir tempo, investir dinheiro ali para fazer isso, tá? E quanto tempo a gente tem de começar a fazer essa brincadeira? Aí eu levo pedrada. Ainda tem 2 anos antes. 2 anos antes. Você tem que correr atrás do seu mercado. Você tem de entender o mercado, no mínimo, assim, entender para definir produto. Você não tem um produto. Mais 2 anos que você tem entendido. Aí a brincadeira piora, né? Porque eu falei 6 anos, né? Se eu tenho de começar 2 anos antes, já vai para 8. O pessoal do vinho, gente, o que vinho é um negócio apaixonante. Eu adoro, eu sonho em fazer vinho. Mas vinho, pra você ter retorno desse negócio, porque vinho você só vende se tem fama. Ou você vai fazer vinho comum, de garrafão, mas ele precisa ganhar fama para você vender. Então o retorno o pessoal acha que é fácil, pegar a uva, macera lá, fermenta 1, 2 vezes, aí vai. E o vinho fica parado. Coloca o preço e você não acha mercado, porque se vinho é da onde? Importar vinho é mais barato do que comprar vinho nacional no comércio. O cara não vai pegar qualquer vinho. Qualidade, não é assim, né? Pra você fazer. Pra fazer esses vinhos que vai pro resto da vida, cara, aí você tem de ter muito expertise aí. É um produto estagnado, né? Você gasta no começo do ano, você vende ele só lá pro custo. Isso. Então você fica aí 8 meses com a reserva do ano passado. Com certeza. Só que pra você ter reserva do ano passado, você tem que ter pitaco pra comprar pra fazer a reserva do ano passado. Vinho é um negócio. Tanto que as vinícolas lá da região de São Paulo, Minas, que está no dupla poda, eles já estão, 10, 15 anos na luta aí. E as vinícolas premiadas é quem? A galera que não precisa do dinheiro de volta. Você vê os empreendimentos que tem lá, o cara botar um negócio que na época a gente nem sabia se o sistema de dupla poda ia funcionar bem mesmo. Então, o cara não precisa do dinheiro. Ele aguenta esperar. Estão colhendo os frutos, né? Tá voltando, mas então a gente tem muito esse problema. Por isso que eu tenho entender depois do empreendimento é importante. Só que daí, o que acontece? Aí o agricultor vê esse resultado, esquece que é uma luta de 15 anos, aí é só o fim. Só que ele tem que entender isso. Porque senão ele entra assim e não tem noção do que é ter chegado ali. Até chegar lá, até ter aquele patamar de rentabilidade, de dinheiro entrando. É um caminho. Você estabelecer o seu objetivo e entender aquele universo ali. Entender um pouco daquele universo. Porque você entendendo do universo já dá pau. Agora, sem entrar, sem entender, fazendo tudo isso aqui bem bonitinho, legal, já vai dar problema. Não é normal. O planejamento foi feito para dar errado. Você tem de ir arrumando ele, ajustando, né? Mas é melhor você fazer algo que você já tem uma diretriz do que você fazer as cegas, tá? Muitas vezes a gente fala assim que o cara não precisa do dinheiro, mas eu acho que às vezes o cara não planejou. Não, você fala uva e de azeitona, não precisa mesmo. Não precisa. Uva, vinho e azeite, azeitona é a galera que já tá com a vida, patrimônio formado e não depende. Então, se voltar, voltou, se não... Eu só vejo isso como forma, provavelmente, geralmente são empresários, e aí eu vejo que usa a fazenda. Uma empresa tem a terra, eu arrendo, produzo, e às vezes a própria empresa já tem todo o maquinário, eu alugo, né? Na Europa tem isso para uva. Tem para várias coisas. Tem condomínio, tem uma cantina centralizada, né? Brasil lá que vem grande, eles fazem isso aí. Condomínios, de cada um produz a uva. Isso, vai lá, faz o próprio vinho. No Brasil, do vinho já tem, pelo menos de produção própria, né? Você adota umas linhas do vinhedo, você vai lá, colhe, faz teu vinho e o enólogo termina e te envia a garrafa. Isso já tem. Mas vai tendo. Então, pessoal, vamos voltar aqui. Oi? Diga. Cuida bem dessa parte pessoal. Cuida melhor dessa parte. Uma pesquisa do mercado, melhor coisa. 2 anos antes. Quais seriam as informações interessantes que a gente poderia buscar? Vou comprar o domínio.
em relação ao produto que eu vou... Legal. Você vê, principalmente no início da pesquisa, você vê os produtos ofertados, né? Que às vezes o produto que você planejou já existe. Ou o padrão que você quer, a forma. Então você olha preço, né? Vê em que tipo de setor ele está bem distribuído. E aí você começa a acompanhar preço de gôndola. Preço comparando com o preço Ceasa, que é o preço de atacado, mais ou menos, né? E vai ter os contatos com gerentes ou com os compradores desses. Porque como ele gosta de receber, como que ele paga, né? Que é 45 dias para você entrega, ele só paga 45 dias depois. E você vai fazendo esse acompanhamento, né? Fazendo visitas, né? Isso, visita a prefeitura para ver esse negócio do merenda escolar, você visita esses boutiques de fruta, visita feira, você vai visitando. Você vê o turismo rural, que é visita, você tem que fazer. Isso. Para ver qual que você se adapta melhor. Até exportação, tem gente que vai para fora. Viaja para fora, participa de feiras de negócios internacionais. Toquinho, de variedade que você paga royalty por produção, a gente chama de variedade tipo clube. Então eu compro as mudas deles, para maçã tem a Pink Lady, uma maçã excelente. Eu compro a muda, eu produzo e eu já tenho vendedor. A própria dona da variedade Pink Lady, da marca Ventilei, ela faz o intermediário para você. Então você já sabe onde vai vender. De romã tem o pessoal da Big Pomme da Europa, mesma coisa. Eles têm as variedades de romã elite, que eles vêem os mercados onde eles querem produzir, eles mesmos alocam a produção e o produtor recebe. Pequenos frutos tem muito disso. Muito disso. É uma forma também interessante. É interessante, mas aí tem todo um estudo da empresa para você ver se atende, se o local você tá vale a pena. É como se fosse um franqueado, vamos dizer assim, daquela marca. Então é algo bacana, é bem bacana. Tá? Você já tem uma garantia a mais que você vai escoar produto. Isso é bacana. E aí, se você pegar a mudinha, a Pilar Moscato é mais ou menos esse esquema aqui no Brasil, né? Que é da associação lá. Que é só eles podem produzir e tem royalty em cima. Só pode produzir na cidade, né? Ou associados deles que sigam as normas de produto, porque senão dá processo. O pessoal de Framboesa aí, já teve muita gente que tem de vender sítio para pagar multa porque roubou o material e botou no mercado. Então é algo bem sério, tem um juridiquês ali. Algo pro produtor é excelente, mas para quem tenta burlar um pouquinho, a hora que eles descobrem, eles dividem até a quinta geração do negócio. Quando você compra a muda de Vitória, você assina lá um termo lá, você não vai vender. A Vitória tem a patente da Embrapa, né? Da Embrapa. Volta um pouco para a pesquisa. Esse é um termo de compromisso que você compra da Vitácia. Você tem um termo lá que você não pode vender. Esse tipo de uva que tem patente, né? Você entra no site da Embrapa, eles têm os viveiros credenciados por ele, que teoricamente só esses viveiros podem comercializar. E aí eles prestam conta para a Embrapa de quantas mudas foram comercializadas e faz o repasse do valor combinado, né? Não pode vender. Muda de Vitória, isso. Que teoricamente esse dinheiro dele ia voltar para pesquisa, mas aí... Só com o ar dele, Então, pessoal, vamos caminhar um pouquinho ali. Então, no depois, né, o que eu tenho de definir? O produto e o mercado, que a gente falou muito, e o Prolabore do agricultor, do empresário rural, né? Prolabore é o quê? É um nome bonito para o salário que ele vai ter do sítio, né? Chama Prolabore porque, como é uma empresa, ele faz parte do lucro. Então, o agricultor recebe isso aí em forma de lucro e não paga imposto, tem algumas vantagens. Mas por que eu tenho que definir isso aqui? Porque quando eu penso em empresa, o sítio, a propriedade, ela não é mais minha, o lucro é da empresa. Como eu trabalho nela, eu tenho direito, ou como eu sou o dono, participação dos lucros dela. Mas o dinheiro fica lá. Eu preciso ter dinheiro na empresa para ela ser saudável, para ela viver. Eu não posso pegar, vendi 100 caixas de uva e pegar o lucro que eu tiver dessas 100 caixas. Porque a hora que eu entro na minha conta pessoal, dinheiro na mão é vendaval, vira fumaça. E a hora que eu precisar comprar, refinanciar uma produção, renovação, cadê o dinheiro? Então a empresa ela tem de ter o caixa, a poupança dela ali, num investimento melhor que poupança de preferência, que gira
para manutenção de máquina, para compra de novo maquinário, produto, para ela ter caixa para aguentar o ano que eu perdi produção, tá? Porque perdi 90% da uva, e aí? Vou ficar endividado? Vou ter que pegar empréstimo? A empresa precisa ter esse caixa ali. Isso é importante, ser saudável da empresa. E é o capital de giro dela, né? O fluxo de caixa. Ela tem de ter dinheiro para ter giro. É importante. Fora dessa época. Se você ter caixa, você economiza de 20% a 30% em adubo. Eu tenho. Então é um trabalho difícil, principalmente quem já está aí, que é um trabalho de ponta de lápis. Eu tenho que começar a anotar e ser muito honesto comigo e com a empresa. Quanto eu definir? Às vezes eu não consigo. O ideal é deixar no mínimo 50% do lucro para a empresa. Fica lá. Mas, pô, é difícil isso, né? Quem já está no jogo tem de botar uma meta. Eu não consigo, eu preciso tirar 100%. Então, para a próxima safra, eu vou deixar 5% para a empresa. E ao longo dos anos que a gente vai arrumando, vai organizando, eu aumento essa taxa aí. Porque aí permite eu melhorar e tornar meu projeto mais barato. O grande objetivo de qualquer empresário é o quê? Eu vender pelo preço mais caro, produzindo pelo preço mais barato. Que aí eu aumento aquela curva lá. Mas para eu ter isso, eu dependo de investimento, depende de coisas. E eu tenho de ter caixa para trabalhar isso para mim. Que aí às vezes eu posso segurar produto, porque eu não estou precisando de dinheiro. O cara está vindo querendo pagar muito barato, mas eu tenho caixa aqui para ir pagando as contas do sítio. Eu posso esperar um cara que vem melhor ou procurar um mercado melhor. Eu não fico muito na mão. Essas reservas financeiras da empresa, o caixa da empresa serve para isso. Para dar conforto e maximizar ao máximo a rentabilidade. Se tivesse comprado adubo 2 meses atrás, quanto que economizava? Nossa, de uma semana a variação foi absurda. Foi absurda, então... Adubo, produto, tem que comprar que não está usando. O ideal é você comprar adubo sempre na colheita. Você está vendendo fruto, você já compra ali. Porque você não usa adubo na época da colheita, você acabou. E a maior parte dos agricultores nem faz adubação pós-colheita, que é importante. Então você pega muito barato o adubo ali. Então se eu tiver caixa eu faço isso. Defensivo, mesma coisa. Só que é um trabalho do quê? Da gente ir aos poucos. Às vezes realmente tem situações que eu não consigo. E é normal, a gente trabalha para isso. Você paga à vista, o cara dá 10%. 10% é muita coisa, não tem investimento para dar. Sim, sim. Aí talvez assim, se vocês não têm caixa para fazer isso, o agricultor familiar, ele pega o custeio agrícola, ele paga 2,75 ao ano. Então, É muito se ele pegar pouquinho. 100 mil, ano que vem ele vai devolver 102.750. Ele já ganhou desde E qual que é a época da campanha, das empresas que fazem a campanha? É agosto e setembro dos adubos. Então, tá colhendo, é o que o Pedro falou. Tem que sair. Tem que estar. Então é um trabalho de se organizar e ao longo dos anos ir melhorando isso. No começo é difícil, mas você vai. Se não dá, vai com meta pequena, 5, depois vai indo, vai rodando. E o Prolabor, ele tem que ter alinhado com as tarefas que você desempenha, né? Porque você é o dono que você define ali, tá? Então você depende. Se você faz o trabalho de administrador, de peão, de tratorista, a gente faz um bem bolado. Mas tem cara que ele só faz o trabalho de administrador, não bota a mão. Então, quanto um administrador na região aqui recebe para fazer esse serviço? É o que eu vou tirar. Por mais que eu sou o dono, meu trabalho ali é de administrador. Eu vou receber igual um administrador no mercado recebe. Se esse dinheiro não tá bom para mim, ou eu faço a empresa crescer, ou eu arranjo outra forma de renda para complementar. Isso é muito alinhado. E eu sempre separar conta pessoal de conta da fazenda. Isso é importantíssimo. A hora que você separa, você vê as cagadas que a gente faz aí. É difícil, mas é um trabalho. Pouco a pouco tem de ir fazendo. Que a hora que você faz um pouquinho, você já vê que dá diferença, o negócio dá um gás para você ir melhorando. Isso é importantíssimo, tá? Então depois é o fora da porteira e o que a gente já falou do mercado, né? O mercado ele quer um padrão, ele quer a quantidade, quer a frequência. O padrão seria a qualidade. Que tipo de produto que eu vou? Qualidade superior, menor? Não tem problema, eu posso fazer um produto de menor qualidade, sendo que ele me paga mais. Tá? Não preciso sempre querer o melhor. Só que como a Fabi já falou, dentro disso aqui eu consigo fracionar e eu trabalho diferente para cada produto. Mas eu tenho de ter o produto estrela. É o que qual que eu vou ser, como eu vou ser conhecido no mercado. Porque aí vem, a partir que a gente cria nome, as coisas funcionam muito mais fácil. Você é melhor atendido, você consegue lutar por mais preço.
E quando o comércio ele fideliza o cliente por causa da qualidade do produto que ele está vendendo, dificilmente ele vai pegar de outra pessoa. E aí a gente consegue brigar muito bem por preço. Porque para um comerciante, para ele não perder um cliente que vai comprar uva, vai comprar coca, compra outras coisas, às vezes ele diminui a margem de lucro dele. Ele diminuindo a margem de lucro, ele não vai aumentar o preço na gôndola. Ele vai pagar mais para o produtor. Então esse tipo de coisa ajuda a gente, tá? E aqui para a gente entender um pouco de sazonalidade, né? É isso aqui, no Ceasa a gente tem muito, né? Onde está vermelhinho é que eu tenho pouca oferta de frutos. Então aqui é a lista do Ceasa toda. A gente pega depois à tarde na internet e a gente vê as uvas aqui. A uva está aqui embaixo. Rubi, Thompson. Deixa eu ler no computador, é mais fácil, né? Será que o Ceasa da Jundiaí tem essa informação também? Deveria ter, aí eu agora não sei. Nunca pensei em entrar no site do Ceasa de Jundiaí. Mas, gente, olha, deveria ter, porque é uma rede, né? O CEAGESP São Paulo, eles são todos vinculados, os outros Ceasas, né? Então tem uma rede, a gente consegue buscar de vários Ceasas essas informações. Eles, por lei, eles têm que ter esse controle, mas se faz bem feito ou não sei. A gente dá uma xeretada depois. Tá? E o antes, moçada? A gente tem que perder um pouco isso aqui. Não é. O quanto antes a gente falou, né? Que o ideal é 2 anos antes. Tá? A gente planejar, por que 2 anos antes? Porque eu vou conhecendo o mercado e eu consigo preparar o terreno. Consigo fazer as práticas de solo. Para quê? Porque a planta entra numa condição ideal. Eu preciso que ela desenvolva super bem para me dar rentabilidade, para atender o meu produto. Tá? A priori eu vou estar plantando ela daqui 2 anos, mas eu já comecei o trabalho de cultivo antes. Tem isso, pô. Eu não sei se eu botei aqui, mas o ideal é 2 anos antes. Então o povo pira. Mas é aquela analogia que acho que a gente já conversou aqui. Vocês preferem eu vou dar uma casa para vocês. Vocês preferem que eu quebre a casa para você arrumar do jeito que você quer e te ponha num monte de escombro e você reconstrói? Ou eu já te dou as paredes, a casa já desenhada para você só decorar? Onde você vai se estabelecer mais rápido e vai ter produtividade mais rápida? E outra vez, na casa construída, né? Tem treinamento, né? Isso, que aí você tem tempo para buscar informação, para ver, fazer um curso desse aqui antes de começar a produzir, vai te dando ideia, né? E então isso é muito importante, os 2 anos antes. Você já deixar o plantio, porque a gente fala prepara o terreno, às vezes nesses 2 anos você vê que a uva não é, ou o produto que você quer não vale a pena, às vezes você quer uva para fazer vinagre. Então você troca a variedade, muda o estilo e muda, mas o terreno vai estar lá bom para plantar uva para vinagre. Se deu na louca, você quer plantar pitaia, o terreno está próprio para plantar pitaia porque você corrigiu. Então ele te dá, os 2 anos, te dá muita opção de trabalhar. Vai que nesses 2 anos vem uma praga que dizima a uva. Acontece, tem muita região que troca café. Porque aqui era a região produtora de café, a região. Por que não produz mais? Por causa de praga e doença. O pessoal não conseguiu trabalhar isso e o café foi pingando. Agora, como a tecnologia aumentou, eles estabeleceram as regiões. Mas pode ser que aconteça. Tá? Surto, um monte de coisa. Então aí de novo essa brincadeira aqui. Tá falando isso aqui? Esse é o cara que planta uva. Justamente. Assusta, cara, não tem jeito, né? E aí de novo a mesma piadinha sem graça, inspira, respira e não pira. Tem que pensar. Essa fala que é um convite pra gente começar a pensar mais nisso, né? E aí quando a gente fala no planejamento, o antes aí, olha que bacana. É muita coisa que a gente tem que ver, né? Então a gente tem de ver, olha lá, eu defini o produto. Então primeira coisa que eu vou ver, diretrizes e metas da empresa. É uma empresa, eu sou um produtor rural profissional e trabalho numa empresa agrícola. Tá? Característica da unidade industrial, o que é? Qual que é a característica do meu cultivo? Ele é um declive, um plano inclinado, eu vou ter uma casa de adubo aqui, uma casa ali. Para mim escoar a produção eu já tenho a estrada, tem essas coisas aqui. Característica do ambiente físico, os aspectos legais. A gente acha que é só plantar, mas eu tenho um tanto de legislação que eu tenho que atender. Eu quero fazer um reservatório de água. Será que pode? Tem outorga. Isso. Eu não posso simplesmente fazer uma barragem no rio, depois deixar ele continuar. Eu abri uma estrada. Será que pode? Eu abri estrada ali. Tem os estudos de impacto ambiental. Falar,
eu não sabia. Isso aí não existe. Então, hoje em dia não. Quem já é agricultor há 20 anos, ele ainda tem uma anistia aí, porque o código não foi mudando. Hoje quem inicia atividade ou é mais recente, o código já era vigente antes, então ele é obrigado a ter isso aí. Correr atrás, a gente correr atrás dessas coisas. E a principal, disponibilidade de recurso humano, financeiro, material e tecnológico. Porque às vezes eu tenho a ideia e o produto, mas para eu viabilizar a produção dele aqui, sai muito caro. Às vezes, em vez de eu fazer um empreendimento aqui, eu vou para Lavras, vou para São Miguel Arcanjo e faço lá, porque lá eu vou ter mais facilidade de obter recurso, mão de obra. Então é o que vai. E aí do processo de médio prazo, né? Então eu já pensei, o primeiro ano de trabalho a gente gasta para isso aqui, investe nisso aqui. E no segundo a gente vai vendo, ó, zoneamento agrícola, análise de vocações produtivas do setor, né? Será que a região que eu estou realmente tem vocação para produzir uva? Será que realmente eu consigo? Então eu tenho de ir trabalhando isso. Ou se não, você vê que ela não tem vocação, mas eu quero ser o pioneiro, eu quero desbravar, porque eu acredito que aqui vai dar certo e vai. Aí você tem, mas você sabe que não é uma região de não vocação. Planejamento de uso dos setores, então como que vai ser já? Eu já tenho o terreno, como que eu vou organizar ele para ser eficiente? O treinamento está na primeira coluna, né, Pedro? Isso, o treinamento ele chega aqui na primeira informação preliminar e no médio prazo aqui, senhora, que ele vem, né? E o curto prazo, né, que é o ano antes ali, é o planejamento das atividades do ano safra. Um ano, a muda já tem que estar encomendada, já tem que saber quanto eu vou jogar de calcário, que época eu tenho que fazer as coisas, que aí eu mostro um modelo de fazer isso que chama agenda macro. Vou falar depois, mas eu mostro uma que eu tenho pronta de abacate, pra vocês verem. Que o planejamento agrícola, a gente consegue fazer ele para até 4 anos. Eu consigo prever todas as operações que eu faço em um planejamento de 4 anos, com pequenos ajustes ao longo, porque a uva ela vai brotar sempre ali em agosto, setembro, eu tenho certeza que eu vou ter de fazer amarrio, desbrota, eu vou ter de adubar, então são operações que eu sei que eu tenho de fazer. Então por que eu já não planejo elas com antecedência? Porque quando eu planejo essas operações, eu administro bem o tempo. Eu sei que eu vou ter de pegar o meu tempo ou do funcionário, ele vai gastar X horas para fazer isso. Se aparecer algum pepino, é pepino, mas ele obrigatoriamente ele tem que estar X horas ali. Tem que trabalhar. Então a gente já vê, e com isso o que? Eu sei quanto eu gasto. Porque eu sei o custo da operação. Tá? A gente vamos ver se dá tempo. E a gente fazer no final do dia, a hora que o sol estiver melhor, uma prática de quantificar, pegar indicadores agrícolas, né? Então, quanto tempo eu gasto para fazer tal coisa, quanto tempo eu gasto de máquina, como a gente aprende a quantificar isso. Eu tenho nos manuais uma informação genérica, mas é importante eu conhecer na fazenda. Porque aí eu começo a planejar, meu planejamento fica refinado, tá? E aí funciona bem. E aí os produtos, né? Mapa, localização de setores, talhões, potencial produtivo. Eu tenho de trabalhar com expectativa de produção, porque a hora que dá o start na uva para produzir, ó, uva tá legal. Como vai ser? Eu vou continuar entregando para você tal época. Um mês antes de colher eu já te aviso que eu vou ter produção para isso. Eu começo a trabalhar o mercado. Porque aqui eu já sei o que eu tenho de fazer, tá planejado. E aí eu começo a buscar mercado. Então trabalhar esse fluxo é legal. Tá? Faz os cronogramas, projeções de produção anual, plano de execução de atividades, já posso planejar investimento. Eu estou vendo que hectare não dá, eu preciso investir numa fertirrigação automatizada. Quanto que custa isso? Quando eu consigo implantar? Então é um exercício a gente sentar e botar, né? O que manda na atividade é a ponta do lápis, que a gente vai trabalhando isso aí, tá bom? E no mínimo que eu tenho de ter são essas projeções, né? Que é custo, operações, né? Que é a agenda macro, eu vou mostrar um modelo para vocês, fluxo de caixa e orçamento. Fluxo de caixa, sim, como eu sei o que eu vou fazer, quanto eu tenho de aplicar, eu sei quanto eu vou gastar, pô. Eu já sei as operações principais da uva e quanto elas custam, o preço médio de produto que vai variar. Então eu sei, ó, em janeiro eu tenho de comprar embalagem, fevereiro eu já tenho de comprar o calcário para aplicar em março. Então eu sei quanto dinheiro vai sair ao longo do ano. Então por que eu já não faço isso de cara? Porque aí a mão de vaca, a vaca que está ali já fecha a mão aqui, porque
Porque eu sei que daqui 2 meses eu vou ter que desembolsar um tanto de dinheiro. Eu não fico na emoção, eu fico no racional. Porque você vê aquele montante de dinheiro no pós-colheita, eu colhi, a produção agrícola, a entrada de dinheiro é uma vez no ano, mas a saída é o ano todo. E aí, pra gente não cair na questão do kit babaca, né? Kit babaca é uma coisa que meu pai fala muito. O que é? É típico isso, vocês vão ver aí que tem muita gente que faz isso na região. Vendeu a produção, tá com o dinheiro lá, ele reforma a casa, troca carro, compra o iPhone no ano, que por coincidência sai no final do ano, junto com quando você vende a uva, viaja. E aí as contas da fazenda para o ano que vem? Aí ele vai lá e pega um custeio. Aí tem mais um monte de dinheiro lá, o que ele faz? Tem de pagar a escola da gurizada, o carro do menino ficou ruim, tem que trocar, e aí come mal o resto do dinheiro. Então quando eu tenho todo esse planejamento feito, e eu sei que o dinheiro vai sair, cara, aí aperta. O órgão mais sensível do ser humano é esse aqui. É onde mais dói. Puta, faltou dinheiro, dá aquela depressão, dói, né? E às vezes é desesperador. Então eu prevendo isso aí, e é muito simples eu fazer. Cara, eu pegar um calendário e anotar. Vai sair isso. Esse mês entra, porque eu vendi a uva em dezembro, mas o cara me paga 45 dias. Então lá para fevereiro eu vou receber isso aqui. Num calendário eu faço fluxo de caixa. E se eu tiver uma caneta, de preferência permanente, para ninguém lá apagar, ou você gastou o dinheiro, você apaga lá para não ficar triste, porque acontece. Eu já vi fluxo de caixa que o cara apagou, porque fez a lápis para dar o bolo. É complicado, tá? E orçamento, a gente tem de aprender orçamento, tá? Eu sei o que eu vou gastar, então por que de 6 a 4 meses antes eu já não começo a ligar nos lugares e ver preço? Porque às vezes eu comprar em Jundiaí é um preço, eu trazer de Sorocaba, mesmo com frete, às vezes compensa. Só que como tem frete, eu tenho de planejar antes. É muito importante essa atividade. E sempre, pessoal, que eu faço projeção, otimista, uma realista, que é o que eu espero, e uma pessimista. Tá? Importantíssimo eu trabalhar sempre com 3 cenários. Assim, o que eu vou estourar de ganhar dinheiro, maior rentabilidade, o que é comum, o que é normal, o que vai acontecer, e se der uma merda. Se acontecer um problema, como que eu vou fazer com isso? Tá? E na pessimista, que é importante, porque aí uma empresa que tem caixa, que faz um fluxo de caixa bom e tem capital de giro, ele passa por isso. E quando eu faço as projeções, eu vejo que assim, caiu uma chuva de pedra, perdi a produção, eu tô aqui no realista, eu já adequo minha coisa para projeção pessimista. E aí aperta, diminui. É importante a gente trabalhar isso, não é difícil, né? Por isso que é bom, numa propriedade, você ter uns 3 cultivos. Porque se dá problema nenhum, e em épocas diferentes de colheita. Cultivos diferentes em época de colheita, tratos culturais diferentes em épocas diferentes. Porque às vezes dá problema nenhum, você tem um outro que segura os pontos. Com certeza, Um sempre vai ser o âncora. Mas você tem lá mais uns 2 lá para segurar. Perfeito. O ideal, uma propriedade frutícola ideal, ela tem produção o ano todo, né? É muito difícil administrar uma empresa que ela tenha a entrada de receita dela uma vez no ano só, porque, como eu falei, o custo é o ano todo. E se der algum problema, e haja caixa, né? Porque o caixa mínimo que a gente tem, aí vai vir pedra, não tem tijolo aí não, né? O caixa ideal que a gente tem que ter para uma empresa, no mínimo de 1 ano. Que se eu perder a produção, toda a minha produção, eu tenho de sustentá-la pelo menos mais 1 ano. Porque eu acho que ano que vem eu não vou perder de novo, né? E nunca trabalha que vai perder produção todos os anos. Grupo grande trabalha com 2 a 3 anos de caixa. Tem sim dinheiro para 3 anos que ele pega na hora que ele quer para fazer isso. Então eu tenho de ter essa reserva de emergência ou de oportunidade. A gente tem a nossa primeira meta para ter para 1 ano. Porque se eu perder a produção, e o que a Silvana falou, diversificação é importantíssimo. O que o Finho faz lá, que ele tem. Se a gente fizer o planejamento do Finho, ele tem fruto saindo o ano todo, ou pelo menos a cada 2 meses, com as variedades que ele fez. Então isso dá uma segurança muito boa, porque a gente está sujeito. Jundiaí não tem tanto problema de granizo, mas a gente sabe que tem.
Não é algo tão comum, frequente. Não tem todo ano. Isso que é o produtor fala. Rapaz, Não tem todo ano, mas eu sei que pode acontecer. não, depende dos 2 anos seguidos. Depende do lugar. Então, mas o granizo eu consigo prever que vai ter granizo. Localizado. Porque é a condição de temperatura. E aí o histórico que eu falei sabe. Você tá o caderninho de campo do produtor é maravilhoso. Tal ano, ó, granizo, temperatura, tem um reloginho marcar a temperatura. Ó, a temperatura subiu para tanto, há tantos dias sem chover, armou um tempão, você já espera granizo. E você tá esperando, você tem que ter. Você não pode fazer nada, né? Não, cara, mas às vezes dá tempo de você aluga uma tela, você consegue alugar, mete tela em tudo. Sai mais caro, mas às vezes o que você vai gastar não paga. Tá tão maluco. E cada dia mais a informação climática tá melhorando. Lá, 4 de junho. 4 de junho. Isso Isso aqui de granizo lá no sítio. Nossa, No 4º ano da Temoia, a hora que Nossa, que começar bom. a ganhar dinheiro. Isso aqui de granizo. Por isso que eu comecei a plantar morango. Esse é o problema. Então, granizo nessa época do ano, quem que imagina? Quem que imagina? Não tem. E agora que eu saí da Demarco, fui pro sítio, voltei pro sítio, tudo florido. Eu ainda peguei a Y que estava bonita no primeiro ano, que começamos a conversar sobre, né? Aham. A possibilidade, não. Nossa, eu tava granado pelo chuva de pedra. Mas tem uma prospecção, gente. Aí já vai lá e me dá 60%. Então, mas só que nós Como temos você vai uma... fazer 60% com uma uva de mesa se você está tirando grão por grão depois para Sim, não tem. E não asseguro que pague isso. E outra, mas só que há uma prospecção para aqui na região sudeste que o clima vai ficar cada vez mais abrupto. Ou é muita seca, ou é muito frio, ou é muita chuva, ou é perto. Então, a gente já sabendo disso, que isso é fato, está acontecendo, vai piorar, a gente já Trabalha com isso. Esse ano é um ano de laninha, né? Um ano de laninha para neutralidade. Isso é. Eu não imagino uma fruticultura empresarial sem irrigação, é muito difícil. Trabalhar com reservatório de água. Porque Reservatório de água. a irrigação dá uma plasticidade para a gente manipular o cultivo muito grande. Porque ano que eu já sei que, por exemplo, pode faltar chuva na colheita, na brotação, eu já tenho irrigação para adiantar. Porque quem está no sequeiro eu já saio na vantagem. Eu vou pegar o início do mercado, que é onde eu tenho os melhores preços. Ou senão eu consigo manter, né? Por exemplo, veranico, se eu tenho irrigação, eu não perco produção, não perco produtividade. Eu consigo manter minha expectatividade. Dependendo do tamanho, tem que ter reservatório. É importante. Então essas brincadeiras. 2015, a gente viu, não, eu tenho poço. Secou o poço. Secou o poço. Seca. a lagoa da Você viu agora aquele australiano? Reservatório de água. Pode ser uma lagoa. Um ponde, Uma piscina. Se tem um reservatório de água, piscina sua. Deixa eu ver. Quanto metro cúbico tem ali? 100 mil. Então, já dá para um galho. Qual que é o tamanho da sua lagoa aqui? É difícil falar, mas tem uma pequenininha lá, que eu acho que eu estou usando no poço semi, acho que eu estou pegando o veio dela também. Apesar de ser quente, ela está diminuindo. A do fundo, que é mais reservada, uma área mais... Antes de implantar o cultivo, acho que eu falei isso, ou não falei, se não falei, antes de implantar um viveiro, um pomar, qualquer coisa, uma fábrica, você tem que calcular a vazão, tem que calcular o uso de água do seu empreendimento, na época mais seca do ano, tipo assim, eu vou precisar de uma lâmina d'água de 20 milímetros a cada semana. Ver quantos plantas que tem, ou usar numa cantina, qualquer coisa. Você tem que calcular o uso de água e ver se a sua propriedade, na época mais seca do ano, vai ter aquela vazão. Se não tiver aquela vazão, aí você tem que calcular o volume do reservatório de água. Antes de implantar. Isso é um cálculo relativamente fácil. Eu sei quanta uva precisa, quanto chove no ano e eu vou controlando. Na época mais seca. O que o Alfredo Beto tem aqui é tensiômetro, eu consigo ver, né? Na época mais seca e a vazão, tem que medir a vazão na época mais seca. Sim. Medir a vazão na época mais seca e a demanda na época mais seca. Porque é bem comum, por exemplo, aqui
Se a gente vê o tanto que a uva precisa de água, em Jundiaí chove. O problema é o quê? Que chove tudo concentrado, então ela não aproveita. E ela precisa de água agora, precisa de água na colheita, no pós-colheita, e é época que não chove. Então a irrigação me ajuda a dar um conforto para a planta que ela vai se manter saudável e produzir bem. Então aí eu consigo já planejar isso. Às vezes eu não tenho capital para fazer de cara, mas já entra no meu planejamento. Eu sei que eu tenho de começar a separar dinheiro para isso, para fazer. Então é algo que é importante. E a legislação? Isso. E sempre aqui, ó, essa é importante. Você ia falar do El Niño? Ah, é, porque isso aí a gente entender a relação. Esse é um ano de laninha, né? Laninha, o que acontece? É seca no sul e um pouquinho mais de chuva do sudeste, centro-oeste e nordeste, né? Só que é um ano de laninha para neutro. Então o pessoal do sul já está meio ferrado, vai faltar chuva. Ela vai concentrar mais. Mas para nós do sudeste e para cima, vai ser um ano neutro, próximo do neutro. O que é? É o que chove normalmente na região. Tá? O El Niño, o que acontece? O El Niño ele concentra a chuva, né? Tem períodos fortes de veranico que concentra a chuva e às vezes aumenta. O Laninha é o contrário. Então eu já sei, ó, como é um ano de Laninha, eu vou ter chuva mais ou menos como é o comum da região. Quando eu falo comum, é 30 anos, tá? De média. Não é o dos últimos anos, é a média dos últimos 30 anos. E aí eu já começo, eu vou ter muita chuva na colheita, provavelmente. Se dezembro vai chover igual ao normal, não vou ter o veranico. O veranico para produtor de fruta é maravilhoso, porque, puta, se você encaixar a colheita com o veranico, você tem uma fruta mais doce, que aguenta mais no pós-colheita. Então a gente já começar a ter essas informações. Isso aí você entra no site do Climatempo, tá lá. Aí a gente pega essa chuva na colheita e começa as vagas. Aí é podridão ácida, antracnose. Você pode até jogar água benta que não vai. Já vai blindando a planta antes, né? Você já sabe, você tem que fazer um trabalho muito bem feito de pulverização. Cívica, né? Ele já te dá margem para isso, né? Sabe que vai acontecer aquilo. Aí você ajusta o planejamento operacional para isso, né? Entendeu? Às vezes é um ano que você está com uma folguinha financeira, investe num plástico. Então, quando eu tenho todas essas informações na mão, o que eu estou falando é muita coisa. Se a gente tentar fazer de uma vez, a gente desiste. Mas fazendo aos poucos e começando pelo campo, que é onde a gente tem mais expertise, depois a gente começa a ajustar o outro. Aí é fazer os compromissos, né? Ó, tá, ajeitei o campo e aí eu vou ajustando o financeiro, o planejamento assim. E vai, funciona. A partir do momento que você aprende a trabalhar dessa forma, você dá risada de como você trabalhava antes e você fica mais engajado a ter número. Porque a hora que você tem tudo anotado, tem os números, é muito fácil produzir. Por isso que eu falo que o durante é fácil. O processo produtivo é fácil, não muda. É a biologia da planta versus o clima. Eu tenho de me ajustar ao clima. Só que o resto que é difícil. A hora que eu tenho número, tenho histórico na mão, tá legal. Por que médico antigo errava mais, matava mais paciente? Ele não tinha informação. Já viu médico novo? Você entra no consultório e nem olha pra tua cara. Exame de sangue, raio-x, ressonância, papapá. Que aí ele tem um tanto de informação que ele dá um diagnóstico preciso e certeiro. Então o agricultor, o empresário tem que ser assim. A gente tem de ter a máxima informação possível para dar diagnóstico e recomendação. Tá? Porque se eu fizer um manejo bom, eu não tenho doença. Eu não preciso dar um diagnóstico e receitar fungicida. Ou vai ser muito menos, eu trabalho no preventivo. Tá? Então isso é importante. Aqui um exemplo de agenda macro, né? Então, outubro, o que eu tenho que fazer em outubro? Uma pulverização, uma desbrota. Novembro, tem muita coisa em novembro. Um raleio químico, adubação química, pulverização, um fungicida, um inseticida de solo, uma desbrota. Outra desbrota. Dezembro, desbrota, outra desbrota, catação de praga, colheita, pulverização. Então eu já sei o que eu tenho que falar. E eu não fico abarrotado de serviço. Eu vou ficar abarrotado de serviço se eu tiver algum problema, igual a Silvana quebrou a irrigação, eu vou ter de ir lá com o trator para não perder. Aí me atola. Ou sei lá, funcionário, acidente de carro, eu tô com uma pessoa menos. Aí vem mão de obra também, né? Isso. Aí o governo tá cheio de coisa. Será que eu vou ter? Eu calculo a mão de obra. Tá colhendo pêssego na região, tá fazendo isso na região, será que eu vou ter mão de obra? Eu vou ter dinheiro para pagar essa... É bem isso. E aí a proposta que eu tenho na planilha, eu vou mostrar para vocês, é assim, uma pulverização. O que eu preciso? Eu preciso de um trator com pulverizador. Então, quanto tempo ele demora para
para aplicar na minha área toda ou na área que precisa. Já anotei isso. Bom, para comandar isso aí eu preciso do operador, né? Então eu tenho gasto de mão de obra. Então o gasto de mão de obra, será que só um dá conta? Ele dá conta de preparar a calda, pulverizar e fazer tudo? Então quando eu tenho a operação, eu sei o que eu vou precisar. E se eu sei quanto vai precisar, quanto que custa a hora do teu funcionário? A hora trabalhada. Tem forma de fazer, mas o ideal é você pegar assim. Quanto você paga para ele no ano? Com imposto, com tudo, com os direitos todos. Ele trabalha 8 horas por dia por tantos dias. Você divide isso, você tem o custo de hora dele. Se ele trabalhou 1 hora pulverizando, eu sei quanto custa essa operação. O trator, quanto eu gasto de manutenção dele no ano? De combustível. Divide, eu sei quanto custa 1 hora de trator funcionando. Só um exemplo, Pedro. Eu acho que eu até já citei isso aqui. É uma vinícola que a pessoa plantou 30 mil, agora tem 60 mil. Aí na época tinha 30 mil pés de uva. Aí eu levei o agricultor para ver, na época de colheita não tinha uva. Cadê a uva? Ah, perdi. Como assim? Ah, choveu esse ano, deu muito milho, eu perdi. Não consigo. Mas como? Mas outras pessoas também. Deu milho, pulverizado, tratado, estão aí colhendo. Ah, é que eu não tenho trator. Como é que a pessoa planta 30 mil pés de uva e não tem como pulverizar? É isso. Depois eu vou entender por quê, mas... Eu já entendi. Entendeu? Mas tem essas questões, entendeu? Esse micrograma eu não entendi. Não, tô brincando com isso. Mas são umas coisas simples que a gente consegue. De cara, o primeiro planejamento que fizer isso aqui vai ficar horrível. Pode, eu garanto pra vocês. Mas ele é o primeiro. Porque a hora que a gente senta pra planejar, você esquece das coisas. Por mais que você vive isso 30 anos, você esquece. Então você vai pondo. E você tendo o caderno de campo, ele vai complementando. Todo ano muda isso. E eu sei que, é algo que às vezes não é rotineiro. Eu tenho deixa eu ver, uma operação, controle de praga, controle de antracnose, por exemplo. Que a gente começa no pré-florada, né? Mas às vezes eu preciso fazer várias caudas ao longo do cacho. Se a gente pegar o manual, eles falam de uma aplicação pré-colheita, 2 no máximo. Mas eu vejo que aqui na minha área dá mais antracnose, eu preciso de uma pulverização a mais. Era algo que eu não tinha previsto. Só que eu olho que em 2 anos seguidos eu precisei fazer uma aplicação a mais. Porque já para o terceiro eu já não ajusto o planejamento, uma aplicação a mais na antracnose. Então é um negócio que ele vai se alimentando. Então a gente come devagar, o que dá para fazer, mas eu tenho de ter o compromisso com a empresa e comigo, que eu dependo da empresa, de estar melhorando isso todo ano. E aí é uma espiral do sucesso, isso aí. Todo ano que você vai, melhora e faz isso, a tendência é você chegar num patamar que você só vai aumentando, que vai te limitar é o tanto de produção que você tem. Ou você vai investindo, comprando área ou fazendo outras coisas, senão você fica limitado no platô ali, que é o máximo que você consegue fazer. Só que normalmente esse máximo é onde você vai alcançar a máxima rentabilidade. Você vai estar recebendo o máximo possível. Aí dá para até aumentar o Prolabore. Tá? Um negócio bacana de fazer é divisão de lucro por objetivo. Eu posso ser o dono e o administrador, eu consigo isso. Se a gente bater a meta de produção e aumentar, eu posso registrar um pouco mais de lucro. Eu pego mais 2% porque a gente ultrapassou o previsto. E para o funcionário é a mesma coisa. Sei lá, dá mais 1% para ele do valor total, você vai ver que no final do ano ele ganha um 14º, um 15º nessa divisão de lucro, e você está com a tua margem maior, você está ganhando ainda muito dinheiro e pagando mais. Então é umas coisas que a gente consegue ajustar ao longo do tempo. E aí é uma espiral que só melhora. Tá? E quando a gente fala em custo, o problema é esse aqui, ó. A gente está muito preocupado com o custo visível. Ou o que a gente chama de... É o custo de produção, é o que impacta diretamente na produção. Quanto eu botei de adubo, quanto de mão de obra, mas eu tenho muito custo invisível, né? Que é algumas despesas de energia elétrica, que eu não rateio direito, depreciação, né? Eu compro um trator, ele não entra no primeiro, ele me custa, né? Eu tenho que dividir o valor dele ao longo dos anos. Porque ele é um bem que ele vai trabalhar para mim 15, 20 anos.
Então é injusto eu pagar ele tudo de uma vez. Eu pago ele aos poucos. Por mais que às vezes no operacional eu peguei lá e paguei de uma vez. Mas o meu custo de produção eu tenho de dividir ele ao longo da vida útil dele. Tá? O custo de oportunidade de capital, que é uma coisa que ninguém faz. Né? Se eu pegar, eu vou produzir uva. Mas se eu pegar esse dinheiro e investir na Tesouro Selic, será que ao longo dos anos eu vou ter mais? Eu estou trabalhando numa perspectiva de 20 anos. Será que em 20 anos o Tesouro Selic vai me pagar mais do que esse parreiral? Ou se eu vender lotear isso aqui, vender os lotes, o dinheiro que eu receber investido vai me pagar tanto quanto 20 anos de parreiral? É umas coisas que a gente tem que fazer. Tá? Momentaneamente, sim. O que, Acho que sim. na cara, logo de cara vai. Aqui é muito caro a terra, aqui é metro quadrado. Sim. Aqui é caríssimo. Mas aí tem de ver. Isso a gente tá falando no cru, mas às vezes eu não quero vender. Então o meu dinheiro investido num fundo de ações, será que vai? Eu garanto que um parreiral de uva bem conduzido bate qualquer fundo de ação. Mas o fundo de ação você meteu lá e acabou, você tá aqui, né? Você não precisa estar lá desbrotando. É um monte de coisa que a gente tem de botar na brincadeira aí para ver se o investimento vale certo. E a prova que vale a pena é que tem muita gente investindo em agricultura. Tá muita gente mesmo. O pessoal diversifica, a primeira coisa que eles veem é agricultura, que dá dinheiro, dá um pouco de trabalho. E principalmente para o médio e pequeno, que normalmente ele faz parte da mão de obra ativa ele está inserido no processo produtivo, que é uma coisa eu investir em agricultura e eu só pagar todo mundo para fazer para mim e eu receber o lucro. É bem diferente as realidades, né? Então eu tenho que fazer. E isso pra gente que está no pega pra capar, que tem que estar no campo, fazer tudo que eu falei antes é difícil. Aqui na região, especificamente aqui, que é terra muito cara, esse valor da terra, você não consegue botar no preço. Eu não posso pôr porque aí eu vou ter de plantar outros cultivos que pagam mais, né? Isso fica uma água muito cara. Por isso que muita gente vendeu terra aqui, foi para a região de Sorocaba, para o norte de Paraná, para Minas. Por que o pessoal dos citros invadiu o campo das vertentes lá, a região de Minduri, de Madre de Deus de Minas, para plantar poncã? Porque a terra lá é muito mais barata que aqui, é uma ilha de grina e não tem alternário. Então eles foram tudo para lá. Muito mais barato, eu vendi 1 hectare aqui, comprava o trator e mais uns 20 hectares lá. Comprava o maquinário e mais o dobro de terra. Então, vale a pena. O pessoal tá migrando. Às vezes, por isso que tem essas migrações e a gente não entende. O pessoal daqui tá lá indo para São Miguel, Vilar do Sul. Por isso que a fruta aqui tá cada dia mais cara, alimento aqui. Tá tudo indo pra Minas. E lá já tá caro já. Mas não é tão caro quanto aqui, mas já tá ficando caro. A fronteira agrícola agora é Mato Grosso para fruticultura, o Centro-Oeste em geral, né? Goiás já tem muito projeto. Agora tá limpando O povo já limpou, né? Tem isso, então é algo que a gente tem que tomar cuidado, pessoal. Aí, o que é diferente, a gente trabalha com o custo de implantação, que aí depois tem uma planilha mais bonitinha eu coloco, mas só para vocês entenderem, que normalmente é o mais caro e os custos de manutenção, né? Que é quanto eu gosto. O custo de manutenção ele é bacana, porque ele tem que ser igual ou parecido todo ano. Então eu consigo projetar ao longo dos anos quanto eu vou gastar. As variações que vai ter ali, vai ser de algum. Esse ano choveu mais, eu gastei mais com isso. Ou eu já tinha uma calagem programada, vai aumentar. Mas o custo de manutenção, a uva precisa dos mesmos tratos todo ano. Eu sei que eu vou colher tanto de uva, então não vai. O custo de produção não pode variar muito. Ele varia porque tem cotação de dólar, tem um monte de coisa. Mas ele é mais ou menos constante ao longo dos anos. Eu consigo projetar até o ano que eu vou renovar o vinhedo. Eu sei quanto eu vou gastar, então eu não entendo porque às vezes falta dinheiro. É uma questão da gente só pegar e fazer isso. O importante para o agricultor é o quê? Eu não confiar nas tabelas. Eu vou mostrar uma tabela aqui da Conab, que é o órgão brasileiro que ele faz isso, é o serviço dele fazer esse custo de produção. Mas o custo de produção que a Conab levanta, às vezes é muito diferente do meu. Então eu preciso ter o meu custo de produção para saber. Tá? Aí ó, o orçamento. Quando fazer o orçamento? Né? Se a operação em dezembro, em abril eu já estou trabalhando.
sempre, o ideal é começar o orçamento 6 meses antes, no mínimo 3, porque senão você não chega a tempo e você atrasa a operação. Toda vez que eu atraso a operação, eu perco produtividade. Porque a uva tá aí, ela não vai mudar o ciclo dela porque você não quis adubar ou porque teve greve de caminhoneiro, o adubo não chegou. Ela vai continuar enchendo baga. Se não tem o nutriente que está lá, a baga fica pequena ou menos doce, mas ela vai encher a baga. Ela não está nem aí para você. Tá? Então eu preciso trabalhar os orçamentos para ter tempo certinho. E não é difícil, é o que eu falo, é a cultura do planejamento. Tá? E fluxo de caixa também é tranquilo, olha aqui, esse é um modelo bem tranquilo, é entrada e saída. Fluxo de caixa é entrada e saída. Quanto vai entrar e quanto vai sair. Eu sei quando eu gasto. Se eu tenho as operações definidas, eu sei que eu estou gastando, quanto eu vou gastar. Pelo menos um fluxo de caixa básico com as despesas de produção, que é o que a gente enxerga, né? As despesas de produção é o custo visível do iceberg, que é o que eu realmente sinto saindo de uma vez. Porque isso aqui é as coisas que normalmente a gente lembra quando o boleto chega. Puta, eu tenho de pagar imposto de renda, eu tenho de pagar coisa. O ideal é eu planejar tudo isso aqui também. Mas às vezes para o agricultor ele vai lembrando, tem o ICMS, o contador liga, você tem que pagar isso, passa o cheque. Entendeu? Isso aqui demais. Se eu já começar a prever isso aqui, já ajuda muito. Que ao longo dos anos a gente começa a mexer nisso. Tá? Então o fluxo de caixa é o mais básico. O que você pode fazer é fazer receita e despesa e botar os meses aqui em cima. Então em janeiro eu vou gastar com tanto, vou receber tanto. Setembro e no final lá você soma tudo e torce para o saldo dar positivo. E agora nesses caixas aí para os próximos anos tem que entrar a pandemia também ali, risco de pandemia. Aí você está na projeção pessimista, né? Puta, veio a pandemia. Mas é que a pandemia é um negócio tão pessimista que a gente não consegue prever. Esse ano veio de sopetão, né? O povo gosta de falar lá do cisne negro, né? Que é muito raro isso acontecer. Ninguém ia esperar. O que eu posso esperar é que venha geada, venha granizo, que já pode ser que acontece. Isso entra na minha projeção pessimista. Uma pandemia que vai parar o mundo todo, cara, ninguém prevê isso. Mas aí você sabe que vai estar impactado. Tá? Isso aqui é muito importante a gente fazer. E assim, às vezes não tem problema eu fechar mês com saldo negativo. Tá? Porque tem mês que às vezes não entra dinheiro e só sai coisa. Mas eu sabendo que no outro mês eu tenho para repor, é tranquilo. Esse o ideal. fluxo de caixa não tá a sua poupança, né? Não. É só ali. A reserva fica lá, eu posso ter dinheiro no caixa para fazer giro, né? Eu posso usar a poupança, por essa reserva aí. O mês que eu fechei negativo, que é comum, tem mês que só sai dinheiro, eu posso estar tirando da poupança só para eu não ficar com a conta e pagar juros. Só que aí a hora que eu recebo, eu pago a conta do mês e a primeira conta eu recebi, eu nem olho as contas, eu retorno para a poupança, volta para lá direto. Essa entrada aí você tem que colocar retirada. Isso, discrimina, ó. Depois, aí você põe. E reposição do caixa. Isso. Né? Isso. Pra não ficar vermelho. Você entra, ó, tirei dinheiro do meu fundo de oportunidade para essa conta negativa. No mês que entrar dinheiro, reposição do fundo de oportunidade. Não é que você vai ficar vermelho. É você se paga e você está devendo para você mesmo. É muito melhor, né? Depois você se pagou, isso é importante. E tem que ter disciplina, né, Pedro? É disciplina. É muita coisa, mas é pouco a pouco. A gente começa pelo campo, que é mais fácil, e daí a gente vai evoluindo. Tá? Aí é o que eu falei Você prefere morar aqui ou morar aqui? Muito melhor, né? Você vai fazer um trabalho muito melhor morando aqui do que você ter de reconstruir, limpar, arrumar tudo. Por isso que é 2 anos. Quando eu gradeio ou o terreno está muito mal corrigido, ele é um escombro. Para eu botar uma plantinha de uva que eu quero que ela produza pra caramba para eu ter rentabilidade, ela vai gastar muita energia arrumando a área para ela, às vezes ela não consegue. Porque ela é uma coisa enjoadinha. Então vai ter coisa que ela não vai querer fazer. E aí fica ruim, ela nunca vai produzir bem. A apresentação sua?
É que essa fase, o Alfredo estava perguntando da pesquisa de mercado, é muito importante a gente provar os produtos, né, para ver se está bom. Então, tem os vinhos, as uvas. Faz parte da pesquisa de mercado essa parte aí, então a gente tem que fazer. O Alfredo queria anunciar aqui, trazer umas frutas para entrevistar? Pode ser. 2 horas, vou aqui 2 horas. Eu vou lá nos seus parentes. Vamos lá, pessoal. Então a gente já falou do preparo da área, já teve a parte técnica, né? Então aí faltou só o durante, né? Nós falou do depois, falou do antes. O durante é o quê? Na verdade aqui é assistir os vídeos que o Toquinho gravou e pode ter participado do curso todo, que a gente aprende durante, né? E partir para a produção. Aí a gente obtém o produto que tem e bota o planejamento na risca, tá? E aí o que é muito importante, pessoal, importantinho, não pode ficar sem, é fazer histórico, né? Eu tenho de ter tudo anotado, tudo que eu faço, tudo que aconteceu, faz um caderninho e vai anotando. Porque, como eu falei, é cíclico, economia é cíclico, clima é cíclico, pessoa é cíclica, tem época que está melhor, pior. Tá? Então eu tenho o caderno de campo que me alimenta o histórico. Eu tenho de ter essas coisas anotadas. O caderno de campo é a base para quem já está na atividade começar a montar o planejamento, o custo, porque eu pego o caderno do ano passado e eu já foi um ano todo, eu consigo fazer custo em cima disso para esse ano. Já está mastigado, já tá pronto praticamente. Também, já atualizando, só esse caderno de campo, que seria o momento que a gente também já entrar com essa questão do rastreamento. Bom, agora é lei, né, que a lei da rastreabilidade, todo produtor, quando ele emite a nota fiscal de venda, ele tem de estar o caderno de campo ir junto, para ver certinho se seguiu as normas, usou produto registrado, tudo esse tipo de coisa. Então é lei. Todo produtor tem que ter isso. Na hora que ele emite a nota fiscal de venda, vai um QR Code, junta ali. Tem um software do Ministério da Agricultura que é gratuito, que vocês fazem isso. É só, basicamente, eu pego o caderno, passo para a planilha, para o software, e ele gera. Pedro, falando assim, digo na brincadeira, mas a gente fala do orgânico que usa ali, de tempo de galinha, de gado, essas coisas, ele vai ter que fazer também? Mesma coisa, cara, mesma coisa. O que muda da agricultura orgânica, agroecológica, porque a gente chama de convencional, são os produtos que a gente usa. O operacional. O fiscal, quando vem do orgânico, ele vai olhar o que você fez. E aí você tem de seguir certificação. O Ministério da Agricultura tem uma legislação específica para orgânicos, tá? Os orgânicos começaram a fazer isso antes dos convencionais. Isso. E é específico, eu tenho de atender a legislação, tá? Todas as certificações, eles atendem a legislação, né? Então eu tenho de ter isso anotado. Se não está previsto na legislação usar tal produto, esquece. Por mais que qualquer papa da agroecologia que eu falar que é bom, você não pode usar, porque não está previsto. A diferença do orgânico, hoje a gente já tem muito produto industrializado, visando produção orgânica e agroecológica, mas antes não tinha. Então, eram os preparos de calda. O Ministério tem você entra na parte orgânica, ele tem umas cartilhas que são excelentes para a gente aprender as caldas, os manejos, né? Então, seguir aquilo é importantíssimo. E tem de estar tudo anotadinho, tá? O que muda, assim, são 2 casos. Venda direta do produtor, então eu emito nota fiscal, e para quem atravessa. Às vezes eu produzo uva, mas eu não tenho lote, eu vou comprar do Finho, né? A gente produz aqui, eu compro uva do Finho para fechar meu lote e eu vender. Aí, como eu que vou ser o vendedor final, eu sou responsável pela uva do Finho. Então, ele vai me dar a certificação dele, mas na hora que eu montei o lote, quem monta o lote é o responsável por aquilo. Tá? Então, isso tem que tomar muito cuidado, né? Mas a legislação é tranquila, o software é tranquilo de abastecer, não precisa cair. Tem muita polêmica porque a gente já tinha empresas de rastreabilidade antes, né? Então para elas foi maravilhoso isso. Só que elas caíram matando o produtor, que quando você fala rastreabilidade é um negócio feio, né? E você tem de anotar tudo, que assusta, para vender serviço. Mas é algo muito simples, é o caderno de campo bem feitinho, os produtos, dose, tudo dentro da legislação, não tem problema nenhum. Então, quando a gente compra produto, é muito importante a gente ver se ele está registrado para o que a gente está usando, ou se algum genérico dele é registrado, que aí a gente pode usar. Tá? No biológico, no orgânico,
é um pouco mais maleável, porque tem os preparos de calda, essas coisas, é mais tranquilo. Só por dúvida, mesmo quando a gente fala do pequeno, falando da rastreabilidade, um agrônomo ter a assinatura dele vai também ser fundamental ou não? Ainda não tem a exigência do responsável técnico para isso, né? É uma falha da legislação, deveria ter, né? Mas tem muita questão de custo, pequeno. Os pequenos mesmo vão ficar por conta da assistência técnica regional, né? Casa de Agricultura, que eu espero que não acabe, aos serviços de prefeitura, os sindicatos, aí o RT, o responsável técnico desses lugares, vai se responsabilizar, tá? Ou o próprio lugar que você compra, ele vai ter um responsável técnico que ele vai lá dar uma auditada no teu e ele assina. Então isso aí já tem muita forma de estar trabalhando. E normalmente o pequeno, como ele não tem volume, acaba que ele vai entrar em pequenos lotes do atravessador e a bucha é para o atravessador, né? Ele vai ter de reportar, quando ele vende para o atravessador, passar isso, mas como o atravessador vai montar outros lotes, ele acaba sendo isento da responsabilidade disso, né? Vai ser muito do atravessador cumprir a lei e fazer que o produtor cumpra também, tá? Casa da agricultura, ou casa do lavrador, essas coisas. Qual que é a função hoje disso? Fazem hoje? Basicamente, assim, o ideal era assistência técnica. Eles deveriam assistência técnica e eles ficam muito presos na questão dos financiamentos, né? Você pega o histórico de financiamento, pedido de custeio, principalmente para pequeno, tá tudo na mão desses profissionais. Pega nas EMATERES, né, que é do resto do país, a maior atividade que eles têm é isso, é fazer visita e montar projeto para pedir financiamento. Às vezes eles não têm tempo suficiente para rodar campo, para fazer o trabalho de extensão rural devidamente. É um profissional para a região de Jundiaí inteira. O cara fica louco. Da agricultura, muito tempo eles ficaram fazendo o CAR, né? O CAR, Cadastro Ambiental Rural. E agora a ideia era o pessoal começar a fazer o PRA. PRA é um projeto para cada propriedade em cima das condições, visando projetar a propriedade para ter o menor impacto ambiental possível. Seria o PRA. É um negócio bem burocrático também. Sim, eles estão em trave, no CAR já deu muito problema. Porque assim, o que acontece? O pessoal fica lá, faz uma reunião, os burocratas lá, faz uma reunião lá, que quer isso, que quer isso, que quer isso, e daí manda para a Casa de Agricultura fazer. Aí são coisas extremamente burocráticas. E o PRA ele precisa do responsável técnico ensinando mesmo, é obrigatório. E uma coisa já fica de alerta para vocês, é consultar o CAR de vocês se ele está ok. Porque está tendo muito problema no Ministério de CAR que foi mal preenchido e o assistente técnico abandonar. Já recebeu, ou no caso, casa da lavoura, casa da agricultura, que ele não dá conta de monitorar tudo, está com algum problema de processo, faltando documento, alguma coisa foi errada. E aí, a hora que vocês for pedir financiamento, isenção de imposto, aí vai travar tudo. Você perde crédito. Então é muito importante vocês darem uma verificada no sistema se o CAR está ok, tá? Porque se não tiver, corre atrás do assistente técnico ou mesmo vocês conseguem mudar, né? Porque o CAR, o sistema dele, quem consegue mexer um pouquinho com uma habilidade básica do computador, conseguia fazer por conta, né? Não precisava nem contratar alguém. Que aí ia na Casa da Agricultura, o cara só assinava e acabou. Mas tem de olhar bem isso aí, tá? Porque senão, em prazo de 1, 2 anos, pode dar alguma burocracia. E controlar gasto, pessoal. Começar com o gasto, o custo total efetivo, que é o nome bonito, que é o quê? É o que vai para a lavoura, é o que impacta diretamente na produção. E com o tempo a gente aprendendo, vendo os impostos, taxa, essas coisas que a gente gasta aí que é meio invisível, que a gente só lembra de pagar quando o boleto bate ali, tá? Isso é importante. E aí a gente cai nesse ciclo, né? É um ciclo da administração, que é o PDCA, né? Planejar, D aqui porque está em inglês, mas fazer, checar e agir, né? Então, eu fiz todo o planejamento, com o recurso que eu tenho eu planejei. Aí eu executo o planejamento. Depois de executado,
eu faço controle, eu vejo se o planejamento ocorreu certo e se as operações foram feitas da forma correta também. Se foi tudo ok, o que vai ser minha ação? Eu alimento o planejamento do outro ano da mesma forma. Não, eu fiz tudo. A operação de adubação foi legal. Funcionou perfeito, mantém a linha de trabalho. Aí, por exemplo, a capina. Puta, planejei capina, treinei. A hora que eu fui ver, tem um monte de mal da enxada. Você conhece essa doença, Fabi? Conheço. E essa aí é... Esse ciclo, ele fica assim, ó, produz, depois corre atrás. Serve também. Aí vai lá, o funcionário, a gente mesmo foi fazer rápido, picotou o pé da uva toda. Aí entra Petri, entra Frutífera aérea, então o diabo 4 e o ovo não produz. É legal, cara. Com as maquininhas de roçar, ele conseguiu no pé da abacate e conseguiu fazer. Anelou? Assim. Puta. E aí o que eu faço? Tirou folha. O que aconteceu aí? Travou, deu problema na operação. Então eu chequei. Por que deu errado? O funcionário não sabia usar ou quis fazer muito rápido. Então, pro próximo ano, ou eu troco o funcionário, ou eu treino ele e retroalimento. Tá? Ou eu troco por uma capina por herbicida, se eu puder, no sistema preventivo. Oi? Ou eu faço cobertura, já invisto mais uma cobertura para não ter problema de mato. Aí eu retroalimento. E isso eu consigo fazer desde o macro até a menor operação possível. Esse ciclo serve. E isso aí uma vez por ano, o ideal seria 2, né? Mas pelo menos uma vez por ano eu sento com o meu planejamento na mão, com o caderno de campo, e eu faço esse exercício. O que funcionou, o que não funcionou, o que eu preciso melhorar. Normalmente a gente faz isso quando eu vou montar ou eu vou rever o planejamento do próximo ano. Que aí eu faço esse ajuste, né? E aqui tem as etapas bonitinhas, né? Mas identificação problema, análise do problema, análise do processo, elaboração de plano, executar plano, né? Aqui, no nosso caso, tem de ter treinamento nessa transição do planejado para fazer, que é bom eu ensinar, ou eu fazer revisão de técnica. Por exemplo, o Finho sabe podar, o Alfredo sabe, todo mundo aqui sabe. Mas antes de podar, vamos lá, vamos parar 1, 2 horas e fazer um treinamentinho de poda para a gente revisar. Então, como que vai ser a poda desse ano? A gente senta lá, a poda vai ser com 2 gemas, com o ângulo assim, tem de pegar aqui, limpar a tesoura, porque quando eu trago essas informações de novo, por mais que o funcionário é treinado, ele sabe, ele fica mais alerta a não errar e não fazer automático. Principalmente esse serviço braçal, que você faz automático. E sempre tem uma inovação tecnológica, né, Pedro? Se dá para inserir, a gente coloca, né, Silvana? Porque às vezes tem ano que eu vou ter de mudar. Esse ano que, por exemplo, eu tiver de mudar a operação que eu faço tradicionalmente, aí obrigatoriamente eu tenho de fazer esse treinamento novamente. A gente é acostumado a podar nas 2 gemas. Mas por isso, eu vou ter de podar com 3 esse ano. Tipo assim, então, por favor. O pesquisador descobriu. Isso. Molhar a tesoura no tricoderma. Tipo, uma inovação que aconteceu aquele período ali, né? Você vai ver uma poda lá tá achando, ela estava bem adiantada. Na última descarga. E foi podado baixo. E ela tá vindo broto com pouca luz. Falhou. Tá, é algo que... Acho que é a poda. A gente tem que entender por que isso aconteceu para ano que vem, e se for, a gente podar mais alto. Para não correr risco de perder. Duas para cima. Subiu a poda e veio o fruto. Aqui mais alto. Agora começou. Aí a gente tem de observar. Mas, aparentemente parece que a mais alta está saindo com caixa. Mas as de baixo. Aí a gente tem que entender, porque o que pode ter influenciado isso? Aí que chega o cheque aqui. Ela passou do ponto já, ela está pedindo muito tempo, está tudo estourando em cima. Passou poda, mas às vezes ela ficou enfolhada demais, não chegou luz na gema da base. Então, mas agora eu estou viajando aqui. Mas é o exercício, falhou. O que aconteceu aqui que não deu certo? Eu tenho de pensar para o próximo ciclo eu não cometer o mesmo erro. E tem que descobrir. Tem que descobrir, ou levanta as melhores hipóteses, né? Aí a gente pensa. Fazer um trabalho detetive ali e ver o que aconteceu. Então, que vem, você não aconteceu. é sempre importante nessa transição ter um discurso claro e lembrar, porque às vezes eu falo, Finho, poda com 3 gemas. Você está acostumado com 2. Então, as primeiras ruas que tá fresco o que eu falei para você poda com 3. Depois, na hora que você entrou no automático, você poda tudo com 2. Foi no caderno.
E aí, se eu faço o treinamento, a gente senta, um momento especial, é uma informação mais forte. Então, eu sensibilizo mais quem está fazendo a operação e ele não vai esquecer. Tá? Quando você está trabalhando com coisa, você anota na ferramenta, inchada, por exemplo, você marca aqui, ó, marcar coisa, bota ali, ó, escreve de uma forma bem simples, porque a hora que ele pegar, ele parar, ele vai, puta, a informação está aqui. Isso é importante. A gente vai facilitar, ou sempre quando parar, nas pausas, a gente vem, troca uma ideia, dá uma olhada. É importante a gente estar sempre voltando com essa informação. Um toque assim, no intervalo, e aí, como que tá? Vamos ver. Tá saindo legal? Então, ó, 3 gemas, e vai, funciona. E aí vai rodando, né? É uma forma da gente falar importante, né? E de conversar. Às vezes você tem de dar um toque, vai indo. É chato, porque você tem que ficar lembrando toda hora, é um pé no saco, mas é o que faz toda a diferença no final, né? Esse treinamento. E você treinando a pessoa, você dá um grau de importância para ela, porque puta, você receber conhecimento, ver que o teu chefe está preocupado com você de fazer, isso é bacana. Você dá um ânimo para ele fazer melhor. Tá? E aí os indicadores, né, pessoal? Indicadores que devem ser analisados para saber se o negócio está no rumo certo, né? Capacidade de honrar compromissos, a gente consegue pagar tudo nas nossas contas. Capacidade de gerar caixa. Eu falei, eu preciso ter caixa para ter minha reserva de emergência e giro. Então, o que é gerar caixa? Eu estou tendo lucro. Está sobrando mais do que eu estou gastando. Vai aumentando a gordurinha aqui. Aí eu gerei muito caixa aqui, ó. Então, eu tenho dinheiro para gastar isso aqui, é difícil. É pena que dinheiro... É que dinheiro é diferente de gordura, né? Dinheiro para você gastar, ó. Gordura, nossa senhora. Uma boa empresa é igual a gente acumular gordura. Tem tanta coisa ali e é difícil de gastar, aí você não zera. Sempre ter lucratividade, e lucratividade é diferente de rentabilidade, tá, moçada? Porque às vezes eu tô tendo lucro, mas eu fecho no prejuízo. Porque ou tem alguma conta para trás, ficou muito parecido, meu lucro tá baixo e a rentabilidade. Eu sempre busco a maior rentabilidade. Se eu tiver uma rentabilidade alta, com certeza eu tenho lucro real, que a gente fala, né? Que a hora que eu desconto tudo bonitinho é o que realmente sobra. Rentabilidade. Lucro é o quê? Gasto pelo que eu recebi. Rentabilidade é o quanto eu investi e quanto ele está me dando. Do dinheiro que eu investi, quanto ele está me aumentando o meu capital. Tá? Então, o que dá dinheiro no longo prazo é isso aqui, não lucro. Lucro é anual. Rentabilidade é o longo prazo da brincadeira ali. Que é o que vai ver se você está ganhando dinheiro ou perdendo. É o que o povo fala, ou você está enterrando dinheiro e não sabe, ou você está fazendo mais dinheiro. Então, um parreiral, ele tem que ser uma máquina, a máquina de produção de dinheiro está aqui. Você não pode enterrar dinheiro, ele tem que te dar mais, tá? Então, esse é o bonitinho que a gente precisa, tá? Tá aqui as receitinhas, né, as continhas, né? A rentabilidade é o lucro pelo capital investido. Então, todo ano eu aumento o meu capital investido. Porque eu sempre estou botando dinheiro ali, aí eu tenho que ir somando e vendo quanto está voltando em cima disso aí. Tá? Isso é importante. E aí foi. Deixa eu mostrar umas planilhinhas para vocês. Vocês têm que contar de tudo. Só para vocês terem um exemplo do que eu falei. E aí a parte de custo a Silvana vai... Aí eu mando no grupo essa apresentação.